Boa noite, gente. Estamos aí mais uma segunda-feira, 19 horas com vocês. Bruno Sangregório e eu. E aí, beleza? Estamos aqui no ar. Galera, segundou com no ar. A gente está muito feliz de ter um papo aqui que na verdade a gente já começou em outro episódio, você deve lembrar disso. Se você viu, né? Fizemos um episódio muito legal aqui do Monster Hunter lá com a Ana Paula Cadamuro e o Bruno Silva do Omelete. Foi um papo incrível. Eu acredito que o primeiro papo sobre localização de games aqui no Noar. E agora a gente vai dar continuidade a isso. Então, se você tem dúvidas em relação a como o processo de localização de games acontece, hoje a gente tem um cara especialista nisso. É um cara que dirigiu trocentos projetos, eu não vou nem falar, eu não sei dar o currículo dele, porque é muita coisa, ele vai dizer. Com vocês, senhoras e senhores, André Mello. Fala, Brunão. Bem-vindo, prazer ter você aqui. Valeu, Prazer é bem-vindo. todo meu, cara. Que honra estar aqui com Conta um vocês. pouquinho pra essa galera, o que você vem fazendo aí? Quanto tempo você trabalha com game já? Bom, vamos lá, cara. Uma estrada longa, hein? Uma estrada longa. Eu comecei trampando com localização de game em 2015. 10 aninhos. 10 anos. 2015, mas assim, efetivamente eu começo a contar a partir só do final de 2016, mas começou em 2015, né? Aham. Mas essa é uma história muito legal porque eu sou ator desde que eu tinha 9 anos de idade, eu tenho 49 anos, então assim, minha carreira artística assim, de teatro, fiz muito comercial de TV e tal, até mais ou menos uns 15 anos de idade. E dos 15 anos em diante, o meu pai não curtia muito a ideia, mas a minha mãe me alimentava com isso. Sua mãe é artista, não? Minha mãe era, né? Minha mãe já faleceu. Ela foi atriz, cara, tocava violão, piano e tal. Só que, cara, ela é cria da minha avó e do meu avô. A minha avó e meu avô, eles foram artistas, cara, seríssimos, assim, de teatro e televisão. Que legal. Eles começaram a TV Tupi, TV de vanguarda, faziam radionovela pra caramba. Né? O meu avô, por exemplo, que chamava Davi Neto, eu até falei com o Vigiane. Falei, pô, Vigiane e tal, não sei o quê. Eu até pergunto para umas pessoas que têm mais experiência em dublagem e tal, vocês já ouviram falar do meu avô, porque o meu avô dublou muito também, né? Mas isso final da década de 70, início da década de 70 e tal, não sei o quê. Que ele veio a falecer em 1981. Um acidente de carro. Beleza. Eita. E o meu avô, cara, quando eu falei isso aí pro Vigiane, eu sempre perguntava para uns caras mais velhos, quando eu ia dirigir eles no estúdio. E o Vigiane falou, eu lembro do teu avô, eu era molequinho. E teu avô falava, vem cá, fica aqui. Porque naquela época era todo mundo junto, né? Não era cabine, uma ia um, depois ia outro e tal, não sei o quê. Então, assim, meu avô fez, cara, a minha avó falou que fez mais de 40 filmes de cinema, caramba, quatro. Então, assim, Que legal. eu herdei um pouco isso deles. Não fazia ideia dessa história familiar aí. Então já tinha o dedinho na dublagem de certa forma. Mas a tua mãe dublava também, não? Não, minha mãe E não. você não teve contato com teu avô. Basicamente não, né? Porque ele morreu, eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Então né? você, assim, tinha uma família de artista que já teve, né, de certa forma ali esse trabalho envolvido com dublagem, mas você foi traçar o teu caminho e para O chegar meu aqui. caminho, eu posso dizer que foi um caminho muito difícil, né? Porque ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me indicou pra nada. Eu fui meio que sozinho, né? Enfim, e aí eu herdei isso deles, trabalhei muito e tal, só que aí eu segui um outro caminho, que seria um caminho mais assim, nem diria pé no chão, né? Mas pro meu pai seria uma coisa um pouco mais pé no chão, que seria o fato, não, você vai se formar, vai fazer faculdade. Vai fazer um tal. caminho mais acadêmico. Exatamente, Né? exatamente. Pelo menos um diploma. E eu não queria. Falei, mas eu vou. Eu terminei o colegial, fiz faculdade de publicidade, me formei na Unip em publicidade e tal, mas ao mesmo tempo eu, cara, queria trabalhar na área artística e eu conheci umas pessoas. Porque como eu fazia comercial e às vezes me chamava para algumas coisas, eu ia e fazia. Só que quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, eu comecei a conhecer um monte de gente de agência de casting. E nesse meio tempo, eu comecei a conversar com eles. Falei assim, pô, não poderia de repente fazer um material e entrar nessa também? Eu também sou ator e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eles, mas você também é ator, André? Eu falei, não, sou também. Então eu encarava isso. Eu falava que eu era. Mas isso, cara, faz tempo, né? Isso é coisa de 30 anos atrás, 25 anos atrás.
Eu me formei, cara, em 1998 na faculdade. Eu tinha 10 anos. então, então, faz tempo. E nessa aí comecei a trabalhar e tal, numa agência e tal, não sei o que, mas sempre querendo entrar no meio. Aham. Sempre querendo entrar no meio. Aí eu conheci uma pessoa numa agência de casting, um ator, mais velho, e a gente começou a bater papo. Ele falou assim: cara, tem uma escola chamada Globo SP. Por que você não vai lá? Faz curso lá. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista e fiz um teste. Eles gostaram. Para resumir, fiz um curso que não era básico, porque eu já tinha mais ou menos eu já tinha uma noção. Uhum. Fiz um intermediário e depois o profissionalizante. Uhum. Quando eu estava terminando o profissionalizante, eu já tinha feito 5 peças lá dentro da escola. Uhum. E todas de Shakespeare a gente Uhum. fez. Eu esqueci o nome do cara, agora não me vem à cabeça, mas ele era o diretor-geral do teatro, que era do Silvio Santos, Teatro Imprensa. Tá. Era o Eduardo, esqueci o sobrenome dele. E ele gostava muito de mim, eu trocava ideia com ele. Cara, ele começou pra me indicar para uns trabalhos de teatro. Eu fazia teste, eu pegava os trampos. Aí eu comecei a fazer muita peça de teatro. Tanto é que me chamaram pra fazer um teste para um musical da Disney, pra ser o Sultão, velho. Olha aí. Cara, eu era assim, eu era da mesma idade que a maioria da galera, porque toda a galera que tava nesse elenco desse Aladdin, desse musical da Disney, era tudo do Hairspray. Ou seja, o puta musical que fez um puta Sim, sucesso. sim, sim. Tinha um monte de gente, cara, incrível e tal. E me chamaram pra fazer teste. Não, o Eduardo falou assim: meu, ele é bom ator, vamos fazer teste lá com o Paulo, que era o diretor. Ele falou: não conheço esse menino aí, vou fazer teste com ele então. Fiz e peguei o papel do Sultão, cara. Eu criei um Sultão assim, vendo, por exemplo, o Sultão do desenho da Disney, e eu li As Mil e Uma Noites da Sherazade. Então eu tentei criar um sultão mix ali dos que dois. fosse um mix, fosse engraçado, mas sério ao mesmo tempo. Aham. Cara, a gente ficou 2 anos em cartaz viajando o Brasil inteiro. Que legal. E ele cantava também? o Eu Sultão? cantava também. E aí, nesse meio tempo, fazendo isso daí e tal, não sei o que, lá casei, aí tive filho, não sei o que, papapá, terminou a peça, que triste pra caramba. E aí eu conheci a Teca Pinkovai. Pinkovai. Uhum. E ela falou: eu dublo. Eu falei: puta, eu adoro dublagem, eu falava. Olha Puta, aí. adoro dublagem e tal, e não sei o que, e não sei o que lá. E a gente, cara, e nesse tempo, depois que terminou o musical do Aladdin, eu fiz curta-metragem com você, fazia um monte de coisa. Ia pegar um negócio lá, Eu ia pegar um falar negócio disso lá. aí. Eu não lembro anos, foi 2011 talvez. Pô, faz 11 tempo, ou 12, faz velho. muito tempo. Eu tava Foi na do 2010. Brasil como... por aí. Eu tava na do Brasil como aluno. Eu era aluno da do Brasil. Eu lembro que eu tive aula naquele dia, saí e fui gravar. Que foi um curta dirigido pelo Roberto Calimã. Eu não lembro como eu caí Pô, lá. legal, hein? Eu não lembro, porque eu não conheci o Beto, eu conheci ele ali. Eu não lembro como eu cheguei lá. Quem foi que me indicou? Não sei. Paulo Gabriel. O Paulo Gabriel, Paulo, o Paulo era que me teu indicou brother. também. Exato, no então curta. foi isso. O Paulo era amigo do Beto, te indicou, me indicou, porque ele era da minha turma aqui. O Beto, inclusive, que hoje é casado com a Carol Moreira, Uhum. né? Casou recentemente. Um abraço, Beto, se estiver vendo a gente aí. Uhum. A gente chegou a fazer outros projetos depois, ele fotografou alguns legal. videoclipes que eu dirigi, foi muito legal. E isso foi em 2010. Eu já conheci a Teca também, porque eu fazia teatro, a gente tinha grupos parceiros, ela estava em cartaz num teatro que o meu grupo sediava. Olha aí. Então a gente já tinha uma ligação e eu lembro desse mesmo papo. Acho que ela passou pela do Brasil como aluna antes de mim. Passou. Aí, tá Não vendo? lembro que ano, talvez 2008. E quando a gente se conheceu no teatro, ela tinha o mesmo discurso. Eu tô fazendo dublagem, tô chegando na Isso dublagem. mesmo. Então a gente foi caminhando junto ali. Que a gente se conheceu fazendo uma ópera. O Paulo Gabriel fez a ópera também. Olha aí. E nessa que eu saí do Aladdin, eu engatei no ensaio de uma peça, mas apareceu ópera. Então, enquanto eu ensaiava pra ópera, eu ensaiava pra uma Eu não outra sabia que peça. você cantava. Canta aí. Legal. Eu fiz um curso com a Amélia Gomes, que é a esposa do Danilo de Moura. O Danilo de Moura é o cara que fez o musical do Tim Maia e tal. Virou brother, porque ele tava no musical do Aladdin. Porque o Carlos Sanmartin fazia o gênio. O Carlos Sanmartin saiu meio que no final, o Danilo entrou. Porque o Danilo participou do Hairspray também. O Danilo, cara, ele é um ator... Eu ia falar um palavrão, né? Fenomenal. Um tremendo... Fenomenal. Um tremendo músico. E hoje, cara, ele estourou. Hoje ele faz cinema, fez o Tim Maia, depois ele fez outras coisas e tal. E, cara, a gente criou uma amizade muito forte. Como e é a que você mulher chega dele na é preparadora dublagem? vocal. Como é que você chega na dublagem e como é que você chega no game especificamente? Então, aí conversando com a Teca e não sei o que. Então, mas tem um lance. É uma coisa muito louca. Porque, assim, quando me despertou a vontade de querer entrar na dublagem, foi quando eu tava no Aladdin. Quem estava no elenco do Aladdin? Andressa Andreato. Tá.
Ela tava no elenco, eu trocava ideia com ela e falava assim, André, putz, entrar na dublagem é muito difícil, Quem que cara. ela fazia? Jasmine? Ela fazia. Ela compunha o elenco, O coro. assim. O coro, exatamente. Ela compunha o coro, mas ela teve umas pequenas participações um pouco maiores depois no decorrer das temporadas. Porque, a gente viajou o Brasil inteiro. Né? Rio de Janeiro, a gente ficou muito tempo no Rio de Janeiro. Fomos pra Bahia, fomos pra um monte de lugar. 2 anos que me salvou a vida, cara. Porque imagina, legal. casado com um filho pequeno Sim. e artista no Brasil, Sim, você sabe é. como é. E ela me falou assim, cara, é muito difícil entrar na dublagem, André, você tem que se preparar bem, a maioria da galera já começa desde pequenininho e tal. Eu falei, putz, não, mas espera, eu tenho que ver isso daí. E quando numa ópera eu conheci a Teca, ela falou a mesma coisa pra mim, aí eu procurei saber mais. Fiz curso na Unidub, que hoje é a Unissom, Sim. né? Quem que deu aula pra mim? Angélica Santos, Faduli, o Wendel deu aula pra mim. Cara, mas isso foi o quê? 2010, 2011. É porque teve um gap também, né? Você fez o curso, mas não entrou no mercado. Então, você foi Exatamente. entrar pelo game, né? Na real. Exato. Exatamente. Exatamente, porque assim, o caminho para entrar na dublagem é muito difícil. Todo mundo sabe disso. Né? A não ser que alguém te apadrinhe, que você se dedique muito, já se prepare, que você fale, cara, esse cara é muito bom já. Esse cara é bom, já sabe o sync, enfim, todas aquelas artimanhas da dublagem, beleza. E numa dessa, eu acabei conhecendo um monte de gente, não somente da dublagem, mas fez ópera e tal, me ensinou o caminho, conversei, fiz o curso na Unidub, aí fui aos poucos batendo papo. Pô, e se eu fizer um teste? O Ulisses me indicou no Gábia. Aí fiz meus primeiros trabalhos com a Patrícia Scalvi. Numa dessa, eu acabei descobrindo que existia um estúdio que estava começando a fazer game. 2014, isso. 2014, por aí e tal. Eu descobri Maximal faz game, dublagem de game, cara. E eu amo game. O meu primeiro game como ator foi o Battlefield 4, que deve ter sido o primeiro grande game Foi do Chris. lá, isso. 2012 ou 13. Aí, ó. Eu tava começando, então Exatamente. 2014, que a Máxima tava muito no começo ainda. Exatamente. Mas já tava no segundo endereço, né? Porque eles tinham um estúdio muito pequenininho. Sim. Mudou, tava no segundo endereço já. Eles começaram num prédio, era o Chris sozinho. Aí depois eles chamam um cara pra ajudar ele. Aí entrou acho que o Rubens depois, aí eles foram pra casa. Enfim, e numa dessa acabei conhecendo a Maximal, descobri o endereço dela, fui até lá. Na verdade liguei, né? Aí o Chris falou, você é ator e tal. Não, vem fazer um teste. Fui lá, fiz um teste, ele gostou do meu trabalho. Começou a me chamar. Cara, lá pelo 5º trampo de game, como ator, ele virou pra mim e falou assim, velho, gosto muito do teu trampo, mas assim, você tem uma bagagem artística muito legal. E eu não tenho diretor aqui, né? Os técnicos estão fazendo um trabalho artístico e tal, não sei o quê. Como os trabalhos estão aumentando, você é um cara que sabe falar, bem articulado, a galera gosta de você quando você vem trabalhar aqui e tal. Você não tem interesse de vir dirigir? Eu falei, nossa, tá de brincadeira, né? Eu falei, sério, Cris? Ele falou, cara, começa aqui, auxiliando, aqui os técnicos e tal. E, cara, foi daí até hoje eu tô trampando como diretor. E, assim, foi 2015, como no finalzinho de 2015, aí 2016 era cada 1 mês e meio, 2 meses ele me chamava pra dirigir, também pra atuar, então mesclava. A partir, realmente, do fim de 2016, é que eu comecei a ir quase direto. E aí foi até... Deve ter sido mais ou menos já na mudança também ali pro outro prédio. Então, a mudança pro prédio foi em 2020. 19 e 20. 19 e 20. Depois da pandemia tem um lapso temporal, a pegou gente bem não sabe aquela mais, hora da né? pandemia A gente ali, né? mudou pra lá, não passou nem, sei lá, alguns meses depois veio a Entrou pandemia. Sim, porque a gente tava fazendo... 2019 a gente gravou The Last of Us. A gente começou na casa. Isso mesmo. Começamos na casa. Isso mesmo. Acho que a minha parte eu comecei já no endereço novo. Eu não lembro de ter gravado na casa, não. Mesmo? Talvez, mas enfim, eu gravei menos, talvez, Não, que os outros mas atores. você tem razão, sabe por quê? Porque os personagens principais do The Last of Us 2 começaram a ser gravados só a partir do 4º lote de gravação. Então. O primeiro e o segundo lote, que eram os DLC. personagens menores, os NPCs, vamos dizer dessa forma, galera ali mais que persegue a Ellie e tal, não sei o que lá, peguem ela, papapá. A gente começou na casa. E aí veio, era Shalana, Thaís Durães, o Raj. Puta, teve uma porrada de gente. E eu lembro, isso ficou marcado pra mim porque foi 2019 inteiro, né, o ano inteiro ali gravando um jogo sobre pandemia
E ele lança em 2020 durante a pandemia. Então foi uma parada que ficou marcada. Exato. Inclusive, a primeira lembrança que eu tenho de você na Maximal, que foi na casa ainda, foi fazendo o teste pro Days Gone. Porque foi o momento que eu entrei lá pra fazer o teste e aí te vi sentado e falei, ué, você tá aqui? E aí foi aquele lance de, porra, a gente gravou junto, lembra? Tal. Sim. E aí sim, de lá sim. pra cá, enfim, a gente se viu em vários projetos. Eu considero que realmente o meu primeiro game mesmo dirigido foi o Days Gone. Esse aí eu dirigi inteiro sozinho. Aham. Os outros games que vieram antes faziam uma participação. Eu tinha uma discussão, às vezes, assim, discussão não de brigar, obviamente, né? Mas com os técnicos que trabalhavam comigo, às vezes, o Rubens e o Renato. Sim, O Renato virou Hermeto. diretor. Aham. Exatamente, ele era diretor e técnico, mas ele trabalhava muito mais como técnico. Uhum. Depois de um tempo, ele virou só diretor, Uhum. né? Mas o Renato, de toda essa galera que tava lá, o Renato ele entrou um pouquinho depois de mim. Um pouquinho só depois de mim. Porque depois entrou o Felipe Lopes, né? Enfim, mas eu Que o considero... Felipe é o técnico, né? É, Ele gravou com você, inclusive, um monte de game. Não, o Fê, cara, ele é parceiraço. Você estava em um painel esses dias, né? Junto com a Luísa e com Teve o aquele Percy. Kenko Festival, Aham. né? E aí eles convidaram a Luísa e o Percy e me convidaram. E aí eu falei, cara, eu vou chamar o Fê, né? Legal. O Felipe, legal. ele é parte fundamental do trabalho. Porque ele não é somente um técnico que grava comigo. Ele dirige, não. Joga muito game, a gente bate muito papo e às vezes, fazendo os games, a gente olha um pro outro e fala assim, cara, isso daqui você lembra? Você entendeu? Sim, Tem uma claro. intimidade que a gente acaba meio que desenrolando uma Soma, né? ideia. Soma, exatamente. com certeza. Soma a e troca a de gente... ideias que é importante. Cara, teve coisas que ele deu sugestão que ficaram em game. Sim, No The sim. Last of Us, no Guardiões da Galáxia. Por exemplo, no Sim. The Last of Us 2 tem uma cena lá, por exemplo, aquela cena que a Ellie tá lá dançando com a Dina e chega os caras, ou chega aquele cara lá que é o Seth e fala, pá, é só isso que faltava. Duas sapatão. Aí ela fala, o quê? Aí tem aquela puta treta e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ela fica toda grilada, né? Porque vem o Joe e ela briga com ele e tal, beleza. No dia seguinte, a Maria fala pra Ellie que o Seth quer pedir desculpa pra ela. Aí ela fala, eu não quero conversar com esse cara. Não, mas vamos lá, vamos fazer amizade com o cara. Aliás, vamos acabar com isso, vamos lá. Ela, tá bom, vamos lá. Quando ela chega, o Seth tá num balcão, porque ele tá num bar, ele dá um sanduíche de carne pra ela, e ela vira, em inglês, tava como? Tava assim, ela não fala nada. O Felipe virou pra mim e falou assim, mano, e se a gente colocar uma fala aqui, ó? Tipo, Uma reação. não, velho do caralho. Uhum. Aí eu olhei pra ele e falei, vamos pôr, cara. E era uma coisa, puta palavrão e tal, não sei o que, não sei o que lá. A gente falou pra Luísa Casper e ela colocou, adorou. cara. E ficou muito legal, a galera pirou, né? Porque ela vira dia e fala assim, ai, velho do caralho. Aí o cara fala, pô, eu vim me desculpar, tá, tudo bem e tal. E ficou engraçado. É legal saber disso, né? Porque a Luísa Caspari, você que tá aí acompanhando a gente no ar, sabe. O palavrão mais pesado que ela já soltou na vida foi um vai com Deus. Uma pessoa assim falar um velho do caralho, pô, bonito, cara. E como é que foi pra você essa chave, a hora que isso acontece? Porque você vem com uma proposta de querer trabalhar com o lado artístico, o ator e tudo, de repente vai dirigir game. Isso é uma ótima pergunta. Como é que isso caiu no teu colo e como é que você começou a desenvolver esse trabalho, que é um trabalho que começa um pouco não, muito diferente do que é a dublagem que a gente conhece hoje, e que hoje já evoluiu bastante o jeito que é feito, né? Essa é uma ótima pergunta, Gui, porque é o seguinte, eu pulei uma parte da minha vida, que eu não contei para tentar ser objetivo, mas tem uma coisa que eu vou falar que ela é extremamente importante. Quando eu terminei de fazer o Globe, a minha mãe morreu, de uma certa forma trágica. E eu meio que também estava trabalhando, eu não estava só estudando teatro, estava trabalhando em empresa também, agência e tal, não sei o que lá. Foi aí que eu virei um pouco a chave, e eu não queria mais. Que eu vou chegar exatamente para responder a sua pergunta, mas se eu não falar isso, Sim. a galera não vai entender aonde Porque vem uma houve escolha, motivação. né? Quando ele fala quando é que virou a chave, teve uma escolha aí. Exatamente. Cara, eu tinha uma grana guardada, eu parei pra pensar, eu não sou daquele cara que vou usar o meu dinheiro de fundo de garantia no futuro pra comprar uma casa, um apartamento. Eu vou queimar a grana agora, eu não tô bem comigo. E aí eu fui morar na Nova Zelândia, cara. Eu fiquei quase 4 anos na Nova Zelândia. Olha aí. Que transformou
completamente a minha vida, porque eu acabei conhecendo muita gente de religiões diferentes. Eu namorei com uma menina francesa, depois eu namorei com uma menina alemã, que tem culturas completamente diferentes, abordagens diferentes para todo tipo de coisa que você possa imaginar. E lá, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, fazendo trabalhos assim, trabalhava num bar, cheguei a trabalhar de pedreiro, foi muito barra pesada, mas pagava bem. Então, não sei o quê, eu morava perto da Universidade de Auckland, né, que é na Ilha Norte. Eu falei, cara, eles ofereciam uma porrada de curso de graça. E tinha lá especialização em artes. Eu falei, meu, o que é isso? Cheguei lá, eles falaram assim, se você é ator, se você é artista plástico, se você é lá, tem cursos específicos aqui. E lá tinha uma especialização em preparação de elenco. Que legal. O meu inglês já tava bom, eu falei, cara, eu vou me jogar nisso daqui. Porque era, 3 horas por dia. Cara, durou 1 ano e meio isso. E nessa eu acabei estudando e lendo livros para até criar, não digo uma tese, mas um material que eu apresentasse para uma banca, que eles falassem para mim que isso era muito legal. Eu acabei estudando a psique do ator, ego do ator, e como você usa isso daí em prol de um resultado coletivo, para você ter um resultado. Beleza, me formei, fiz lá, entreguei, legal, então não sei o que lá. Isso é uma coisa que eu falei pro Cris, né? E o Cris falou, puta, isso é muito legal de usar e tal. Aí vem a resposta para sua pergunta. Dublagem é uma coisa, fazer game é outra. Então, em primeiro lugar, para se fazer game, como você não tem imagem nenhuma, quando eu comecei a trabalhar com game, eu virei para os técnicos que trabalham na Maxima e falei, cara, não tem vídeo, né? Então, tudo no ouvido. Então, eu precisei acondicionar o meu ouvido a entender as intenções. Primeiro, você precisa saber falar muito bem inglês para realmente fazer localização de game, dirigir, que não é tão simples quanto parece. E eu fui me acostumando com isso. E os games, eles vão te dando inflexões que podem te confundir. Um desespero, um terror, uma ação iminente. Correr com uma arma é diferente de correr de algum bicho. Sim. Então, por exemplo, quando eu fiz o Resident Evil Village, que eu dirigi o Resident Evil, que foi o primeiro game localizado em PTBR, cara, o Rafael Rossato, que fez o Ethan, nós tínhamos uma sessão de 2 horas só reação. Só que, é aí que vem, eu tava conversando com o Gui aqui fora, você tem games e games. Tem games que te entregam um material muito rico em questão de direction note, uma anotação para o diretor. Como tem projetos que não te entregam nada, velho. Você vê lá, por exemplo, eu não vou falar um Call of Duty, né? Porque é um projeto. Call of Duty eu já fiz tantos, mas ao mesmo tempo eles evoluíram muito. Você né? consegue dar uma lista rápida, assim, De games? É, só uma lista de títulos pra quem não te conhece ainda saber. Cara, Porque, beleza, eu sei que você fez muita coisa, mas pra quem tá em casa, Você lembra o que do você primeiro? dirigiu? o primeiro game O que eu primeiro fiz. game que você fez. Putz, eu não vou dizer que eu fiz, mas já foi a minha primeira participação. Cara, foi um game de terror que foi o Léo José que dublou ele inteiro. O Léo José foi o que fez o Thanos. Uhum. Era ele no game. Eu esqueci o nome de que era num hospício. Esse foi o primeiro game. Você dirigiu. Cara, eu ia dando pitaco. Que tava técnico comigo, falava, meu, o que você acha Mas disso? o primeiro que você cuidou mesmo foi o Days Gone. O você Days falou. Gone, esse aí foi o que eu fiz de cabo a rabo, eu e o Felipe. Ninguém dirigiu esse projeto. E também técnico foi só o Felipe também. O Days Gone, mas antes teve o... Cara, teve um game, cara. Que até pessoas foram lá assistir, que eu também dei uns pitacos e tal, que foi o Marconato, que foi o protagonista. Eu esqueci o nome do game, cara. Ele é o 2. Puta, eu esqueci. Enfim, teve esse game, aí depois teve esse que foi de terror, que foi enorme. Aí fiz umas outras coisas pra chegar no Days Gone. O Days Gone, se eu não me engano, ele começou a ser feito no fim de 2016 para 2017. Né? E foi um processo muito louco. A gente tinha vídeo, muita coisa a gente fez como dublagem e muita coisa a gente fez como áudio. Mas é aquilo que eu tava falando. Cara, quando você começa a trabalhar no game e não tem experiência nenhuma, que foi no meu caso no início, se eu não tenho pelo menos alguma coisa que vai te dar um norte, você vai pelo feeling, pelo entendimento da língua. Claro. Até aí, ok. E foi o que a gente foi fazendo nesses primeiros games. No Days Gone, cara, 30% do que eu fiz tinha vídeo. Isso ajudou, porque foi no começo. Começamos com vídeo. Isso ajudou muito pra entender quem era o Deacon,
que era o principal, quem era o Boozer. O Deacon foi feito pelo Fábio Azevedo. E o Boozer foi feito pelo Titio Marco Antônio. E aparecia várias cenas eles trocando ideia e fugindo e não sei o que, porque eles eram de uma gangue de motoqueiro. Até ter um outbreak, tipo o Walking Dead, igual, né? Só que existia aí um interesse de uma empresa em desencadear esse outbreak, que é uma pena, porque isso poderia ser abordado no segundo game. E não foi tão abordado nesse primeiro game. Porque o primeiro game, o foco era no Deacon tentar achar a mulher dele no meio dessa pandemia, entendeu? Então você tinha mais um jogo de ação. Você não tinha um desenvolvimento muito grande de história, assim, descobrir uma empresa, quem é o responsável e tal. Então tinha bastante ação, matar os zumbis, entre aspas, e tal, e foi. Então esse aí foi o primeiro game. Só que assim, durante todos esses anos, cara, eu fiz... O pessoal me soprou aqui, é The Evil Within 2. The Evil Within 2. Isso, boa. É Boa, esse aí. Patrick. É esse aí, The Evil Within 2. Esse foi o primeiro game, assim, que eu e o técnico ali e tal, não sei o que lá, que foi o Marco Nato que fez. O Mauro Ramos participou. Puta elenco foda, né? E o Isso já Cri... pela Máxima. Exatamente. Eu sempre dirigi na Maximana Keywords. Nunca eu dirigi em outros estúdios. Nunca. Vou fazer isso aqui e pegar na Não, caneca aí. vai aguinha mesmo. Então, naquele começo eu imagino que é tudo muito mais áudio do que praticamente ele nada não de deu vídeo, os títulos né? que eu pedi. Ele ia falar uns títulos foda aqui, mas não falou. Não, fala. Só os mais importantes, vai. Ah, cara, assim, vamos lá pegar, ó, The Last of Us 2, o God of War de 2018. O God of War de 2018 é muito Que é o curioso. 4, 5. Cara, não, porque tem vários, né? Se você vem assim, você tem 3, aí tiveram, por exemplo, pro portátil, também, se eu não me engano, tiveram 2, 3. Seria, assim, será o 6º ou 7º God of War. É, cara. É porque você tem o 1, o 2, o 3, aí você tem o Chain of Olympus, se eu não me engano, que é pra portátil. Pra mim era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Não, ainda tem outro também. E aí veio o de 2018. E o de 2018 ele era completamente diferente. E foi o primeiro que o Juarez entrou pra fazer, ou não? Não, ele tinha feito um antes. Ele tinha Tá. feito um antes. Eu comecei dirigindo o Juarez. Eu comecei dirigindo ele. Só que o volume de trabalho era tão grande e a Sony queria muito um prazo apertado que o Chris dividir. desmembrou. Ele colocou tudo Juarez para fazer uma outra cabine e o resto todo do elenco fez comigo. A Beatriz que fez a Freya. Bruxa, né, Fred? Exatamente. Os filhos do Thor, o Francisco Júnior, Fábio Azevedo. Cara, eu dirigi uma porrada de gente nesse game. E esse game foi muito especial, cara. Foi muito especial porque, cara, God of War, né? Então, assim, só pra não desvirtuar a sua pergunta, cara, Call of Duty eu já fiz 5. Caraca. Já fiz 5 Call of Duty. Days Gone, The Last of Us 2. Cheguei a dirigir Tomb Raider, Spider-Man. Dirigi bastante coisa dele. Cheguei a dirigir o Diego também bastante. Cara, puta, tem tanta coisa. Assim, mas eu dirigi... Assassin's Creed, você falou, né? Assassin's Creed, eu cheguei a dirigir um pouquinho do Odyssey. O Valhalla eu dirigi ele inteiro. Basicamente, junto com a Thaís Durães. Qual foi o último projeto que você fez grande que já lançou? O jogo do Avatar. O Avatar. Avatar. Então tá bom. Tem bastante coisa Tem aí, bastante né? coisa, tem. Deu pra Tem uma- pensar, cara. E detalhe, eu dirigi dublagem também, Uhum. né? Cara, que eu amei dirigir, isso aí tá no meu coração, cara. O Clash Royale, jogo de celular, tem os desenhos animados do Clash Royale que estão no YouTube, só que é da página oficial do Supercell, porque você tem uma porrada de fandub. Mas o da Supercell original, se eu não me engano, eles fizeram 14 pequenos desenhos animados. Eu dirigi 10. Legal. Cara, eu adorei dirigir isso, que era uma zoeira. Teve aquele trabalho maluco lá do Meu. Super Brawl Stars lá, Xarope também, que... Também, que eu dirigi você Eu e também. o Casimiro fazendo lá os carinha. Os Porque tem carinha. o jogo em si não é localizado, né? Só que tem uma Não. espécie de um fórum, um portal, enfim, que eles comentam o jogo É. e falam das atualizações. Uhum. Só que aí eles têm toda uma coisa dramatizada ali, né? Eles fazem umas brincadeiras, uma coisa meio cartoon no começo. Exatamente. Foi uma pena que exatamente. cancelaram, né? Porque era um projeto Eu fiquei bacaninha. muito chateado, cara, com isso. Quando cancelaram o Clash Royale, eu também fiquei muito chateado. Porque o último que eles fizeram foi tipo um especial de final do ano que tinha música, cantoria, a galera arrebentou. Foi muito legal. Até o Charles Dalla ajudou a Legal. gente a dirigir a Parte parte musical.
Show. né? Mas de games todos esses, você tem mais, cara. Tem Guardiões da Galáxia, que eu dirigi também. Puta, foi do caramba, que eu adorava Guardiões da Galáxia. Teve um game, cara, esse foi o game que eu mais me diverti pra dirigir, eu e Felipe, que era o Raid 2. É um game que ele é basicamente igual Mad Max. Ambiente apocalíptico, galera com roupa com espinha, aqueles carros tudo arrebentado, mas motor V8 e tal. Cara, foi o jogo que o cliente falou: podem fazer o que vocês quiserem. Que legal. Coloquei um monte de palavrão, mano. Todos os palavrões que você imagina a gente colocou. E aí, cara, e a gente zoava muito. E todo mundo que gravava amava. Lógico, é uma zoeira soltava, sem né? fim. E a galera adorou quando jogou. Até eu joguei, cara, eu dava risada de gargalhar alto, cara. Às vezes o jogo não é tão bom, né? Mas Exatamente. ficou bom. A localização salvou. Que bacana. Cara, diversão absurda, E velho. como é que é isso aí, organizar esse trabalho todo? Porque a gente tá falando de um negócio que é produzido enquanto o game ainda tá em produção lá fora, então a coisa não tá finalizada, o material vem meio fora de ordem, você muitas vezes não tem imagem E eu pra percebo seguir, que não tem tem uma cronologia. Sim. Como é que organiza isso para que as pessoas entrem lá para fazer as partes que elas têm para fazer naquele momento e depois, a hora que isso juntar, fala assim, putz, tá aí, ó, esse trabalho tá conversando. Eu vou complementar essa pergunta dele. Eu percebo que cada pessoa que trabalha neste mercado tem uma visão diferente sobre isso, uma referência outra, sabe? E aí eu tô falando porque, assim, é um mercado relativamente recente. Os games começaram a pegar com força mesmo nos últimos 15 anos, é 2010 pra cá. Antes tinha pouquíssima coisa. Sim. E aí a gente tem atores em dublagem, atores mais antigos, que tem uma dependência muito grande do papel, por exemplo, que não se adaptavam com a coisa da tela direto, ou o lance do não ter vídeo, que foi comentado por você. Então eu percebo que alguns talvez sofram mais, outros menos. Tem gente que já entrou e o game já estava funcionando, e o Casimiro esteve aqui com a gente, né, e falou assim, cara, eu gosto mais de fazer game do que de dublar, porque eu me divirto mais, eu acho que eu fico mais solto para criar, justamente por ter menos restrições, porque tem menos referência. Eu sempre tive uma visão parecida. Não que eu goste mais ou menos, mas tecnicamente, para mim, como ator, que é um ator que trabalha primordialmente, não era essa palavra, prioritariamente, enfim, mas que trabalha mais com dublagem, acho que a dublagem ela tem mais restrição. Pensando na questão métrica da coisa. Exatamente. Né, você tem informações auditivas, visuais, sinestésicas, tem tempo para entrar, tem tempo para sair, tem o timecode, tem a métrica do texto e tem a boquinha lá para sincronizar. Aí você chega no game, você não tem nada disso. Então alguns viram uma perdição, porque fudeu, perdi a referência. E para outros você fala assim, cara, isso aqui é libertador, porque eu posso só ouvir a referência do cara que tá aqui e seguir a interpretação dele. Aí a coisa fica mais simples. Mas aí eu vou emendar na pergunta dele. Talvez seja mais simples para mim como ator, mas como é que é o processo da direção, de organizar toda essa E aí parada? eu vou te... Porque eu dirijo muito dublagem. Tá. Já dirigi muitos games indies, tá? Fiz alguns. Mas quando eu digo game indie, para quem não sabe, game nacional independente. De empresas pequenas que estão surgindo, que tem uma publisher para lançar, inclusive tem a caneca da Game Escola aqui, que é a nossa parceira. E aí Então, é a primeira voz. é a primeira voz, é a voz original. É diferente. Então eu fiz alguns já de voz original. Eu nunca peguei um game grande para dirigir com esse olhar. E eu concordo contigo que o inglês é fundamental para você entender o que está ali. Como é que é esse trabalho de direção e como é que você visualiza essa diferença entre os dois É processos? porque eu acho que é muito do que tem quando a gente vai ver isso pronto depois. Que tem umas É. horas que assim, putz, não casou o que eu fiz com o que tá na imagem, porque Sim. você não tinha aquilo. Não, e porque grava fora de ordem, né? E grava fora de ordem, você não sabe, Não às tem vezes você não sabe com linearidade. quem o você tá. Battlefield 4, que eu falei que foi o primeiro que eu fiz lá com o Chris, eu lembro que a gente fez uma adaptação no estúdio que, sei lá, era pra falar um pastel de frango, alguma coisa assim que não tava cabendo. E aí me pediram, era empadão de frango, mas tava grande. Troca empadão por pastel. Eu não lembro quem tava dirigindo, se era o Chris, se era o Rubens, não lembro. Trocamos empadão por pastel. Sim. Eu não sei em que momento a outra pessoa gravou. Se foi 2, 3 meses antes ou 2, 3 meses depois. Mas quando eu fui jogar, um cara fala empada e o outro responde pastel. Então, isso aí não teve QA. Isso que não pode controle acontecer. de qualidade. Exatamente. Exatamente. Cara, isso é muito louco, porque assim, eu poderia falar muito, mas existe uma coisa que durante todos esses anos eu aprendi, que é o seguinte:
Na dublagem, a assimilação do trabalho, ela é fácil. A execução é complicada. O game é o contrário. A assimilação é complicada, mas a execução não é. Então, por isso, se você pega o game em si, você tem não somente um trabalho freestyle, assim como você faz em game indie, que a gente fala assim, em termos que eu uso como diretor, é gravar de forma wild. Sim. Selvagem mesmo, vai aí, não ter restrição e tal. Porque no game você tem restrições de arquivos. Sim, sim. E isso te limita. Sim. Né? Você tem os TCs, que são os time constraints. Tem de 10%, 20% e 30%. E aí você tem lip sync, que é dublagem, e sound sync, que é cravado igual. Eu acho que assim, fazer game de uma certa forma visualmente, executando o trabalho, ele é honesto com você. Por que ele é honesto? Porque a Wave não mente pra você. Você vê lá a Wave, você tem lá, Ele é mais isso daqui é mais fala, quadrado. reto, é silêncio. Falou, vai lá em cima, é grito e tal. Se você estuda aquilo, que é uma coisa que na verdade nem precisa estudar, você vê, isso aqui é isso, aquilo, aquilo, tá bom. Você já entende. Sim. Só que assim, esse processo para algumas pessoas é difícil, porque a pessoa tem que ver o texto e tem que ver a wave, texto e wave. Quase a mesma coisa igual na dublagem. Só que a dublagem não é wave, é a pessoa. E eu acho que assim, a pessoa às vezes pode te enganar, porque ela pode abrir a boca. Você vai lá comigo hoje, mas a mala, você pegou? Cara, isso daqui, fazer em game não é difícil, fazer na dublagem é. Você fala, puta, ele falou ali ou não? Ele borgeou? Tem uma respiração, tem uma boca em falso. Não, peraí, eu preciso ver de novo. Você entendeu? Mas tem uma outra parada que eu acho muito legal no game, que também foi uma sacada que eu tive fazendo ao longo do tempo. Na dublagem, a gente lida só com o tempo presente. Cara, o timecode tá rodando. É tempo presente, não existe antecipação. Você não consegue ver a timeline lá na frente. No game você tá vendo de fora, você tá dissociado. Porque tem o marker ali, né? O que tá correndo. Sim. Só que você tá vendo a timeline. Então é justamente isso. Eu sei onde eu vou entrar. Sabe? Exatamente. Essa coisa de olhar de fora. Eu tô dissociado, eu tô vendo em terceira pessoa. Na dublagem eu tô lá em primeira pessoa e tô junto com um cara respirando junto com ele. Um monte de gente falando às vezes junto. Ele vai e não vai e aí te atrapalha. Exato. Por isso que a assimilação... faz sentido o que você falou. É a questão da assimilação. Agora, vem o trabalho artístico do ator que não tem, por exemplo, inibição para se executar. Eu já tive vários casos que eu tive que entrar dentro da cabine e conversar com atores. Porque tinha gente que tava suando lá dentro. Cara, é ator de teatro. No palco você fala, cara é monstro. Mas ali na hora, toda essa técnica, essas mecânicas visuais e tal, de você não sacar, pode te colocar numa situação que você acaba se constrangendo em não querer deixar o diretor, de repente, puto da vida. Puto, eu tô aqui, é a hora, eu tenho que executar. Isso atrapalha muito. Então eu acho o seguinte, eu acho que assim, o ator que vai lá para fazer um trabalho de game, ele tem que estar... primeiro, conhecendo exatamente quais técnicas que tem e não tem inibição nenhuma. Pode fazer. E geralmente os trabalhos, eles não são feitos em game com um tempo tão restrito como é dublagem. Às vezes você tem uma escala de 1 hora para fazer 20 anéis em dublagem. E às vezes, por exemplo, fazendo um Call of Duty... Você tem uma escala de 1 hora para fazer 40. Então, tá vendo? Às vezes, acontece muito, já aconteceu muito de um game do cara ir lá, a gente marcou para você 1 hora. Porque esses arquivos, eles têm um tempo de contabilidade para dar para quem vai marcar a escala, mais ou menos quanto tempo vai dar, que é diferente da dublagem. Sim. 20 anéis, 1 hora. E em game, como é que é isso? Não é? Então nessa... tem uma média ali de quantidade de tem. palavras, de arquivos. Depende enfim. do arquivo. O VO, por exemplo, o arquivo de game VO, ele é livre, ouve e faz. Então o cara faz em 1 hora, ele faz 300 arquivos em VO. Mas um TC10, que é 10% que você pode passar, vai cair muito isso. Então eu acho que nesse processo, o que vai emperrar um pouco o trabalho de game é tipos de arquivos que você tem, a inibição do ator e, obviamente, o mais importante que é o que você falou, Gui, cara, não tem linearidade. Então, quando eu fiz o The Last of Us 2, a primeira coisa que a Luisa Casperi fez foi a morte do Joel. Eu falei, não, cara, pera um pouco, velho. Eu virei pro Felipe e falei, é a primeira coisa que a gente vai gravar com ela? Ele falou, é a primeira coisa. Porque é o seguinte, eu como diretor, sempre trabalhei no início... recebendo material meio que em cima da hora. Nem eu sabia do que se tratava.
Com o tempo, eu comecei a encher o saco dos PMs, ou seja, os gerentes de projetos. Falava assim, se você já tem material, disponibiliza para mim. Sim. Eu já lia o material. O The Last of Us 2, eu já pude ler o material, mas eu não sabia como que a gente ia começar. Porque eu não sabia quem ia ser primeiro. Sim. Se é a Você Luísa, se é não sei noção quem. da programação do estúdio, né? Exatamente. Mas Então, você tinha um roteiro da história toda, ou você tinha aqui. Ah. Eles te mandavam só, por exemplo, um roteiro do que você ia gravar naquele lote. Deixa eu só exemplificar um pouco para quem está em casa. Você me corrige se eu estiver errado, pelo amor de Deus. O estúdio ele recebe várias sessions, que a gente chama, que são as sessões de Pro Tools, e para cada sessão tem essas diferenças de formas que isso precisa ser gravado, se isso é lip sync, se é sound sync, se é OTC. Então, são muitas e muitas e muitas sessões que são categorizadas, né, que são divididas em muitas planilhas de Excel. Então, tem planilhas e arquivos de áudio e arquivos de vídeo. É muita coisa solta, que é diferente de um filme, né? Eu recebo um filme para gravar, é um arquivo. É um filme lá que o tem... filme inteiro. Exato, tá na minha timeline, 2 horas eu vou assistir, eu tenho um roteiro, que o script de dublagem não é o mesmo de cinema, mas é uma transcrição das falas traduzidas que precisam ser gravadas. Então, beleza, você recebeu esse material. Não sei quantas planilhas chegaram na tua mão, né? Como é que chega isso? Eu acho que era essa a pergunta dele. Na Essa verdade, organização Como isso não de tem uma arquivos. linearidade, e nem para vocês, nem na hora de ser executado lá fora, não sei como é que eles fazem isso. Aham. Mas quando chega um projeto, ô André, tem um projeto novo aqui para você que vai chegar aqui, daqui 15 dias a gente vai entrar no estúdio, o diretor tem esse tipo de precedência. Sim. Chega um material, os caras mandam, ó, esse aqui é o roteiro do jogo. O jogo é isso, começa assim, são esses personagens, a história é essa, mas a gente vai começar a gravar aqui, como vai fazer cinema, você começa a gravar de algum ponto, não começa exatamente da primeira cena. Sim. Mas você tem uma visão geral daquilo? Então, isso, Gui, mudou conforme o tempo foi passando. Os primeiros games que eu dirigia, chegava um briefing do projeto. Então, por exemplo, Days Gone, que foi basicamente o primeiro projeto que eu dirigi ele inteiro, chegou um briefing, um projeto da Sony, falou o seguinte, a história é assim, 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 e vai decorrer. Esse cara aqui é o amigo do principal, aquela ali é a namorada dele, então não sei o quê. Agora, o que acontecia Não tinha as em cada cenas momento? em si, não? Nada. Eu vou imaginando, assim, sabe o que ajuda muito? Se é um game que ele é uma franquia, já ajuda. Por exemplo, um God of War. Você Eu já sei quem é o Kratos. Eu sei de onde ele veio e tal. Quando chegou esse novo... Que não começou a localizar do primeiro, já tinham alguns antes, então já deu pra ter uma ideia. Exatamente. Então, assim, existem projetos e projetos. Mas eu acho que na questão de localização de game, existe, na verdade, uma evolução muito legal. Quanto à questão de aprendizado, como você vai entender a história, como que você vai gravar isso. Eu, como diretor, o que eu li que é pertinente na hora de eu usar para dirigir. De repente eu posso soltar uma informação para a pessoa completamente errada. Né? E outra, quando tem um game que ele te dá uma linearidade, é mais fácil para você criar um repertório criativo e artístico para o ator se desenvolver durante todo o processo. Quando isso não acontece, quando é quebrada a linearidade da história, vai totalmente do talento do ator entender. Esse momento eu matei um cara, vai ter consequências, tá? Mas quais são as consequências? Eu já sei porque eu já gravei. Você entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que vem... todo o processo de game, ele evoluiu, e hoje em dia, por exemplo, eu já não trabalho mais com planilha. Porque, por exemplo, eu geralmente nem digo, né? Eu só dirijo na Keywords, né? E na Keywords, a Keywords desenvolveu uma ferramenta fantástica, que é um sistema que você entra lá, você vai filtrando tudo que você precisa. Filtra o projeto, Call of Duty. Filtrou o Call of Duty. E ele tá lá. E aí você vou filtrar o Bruno Sangregório que faz o, sei lá, Jackal. Filtrei o Bruno Sangregório. Mas peraí, mas o Bruno Sangregório vai fazer o Jackal e vai fazer o fulano X3Y, que é um personagem menor. Eu filtro cada um deles e você vai chegar lá e vai fazer. Então hoje tem um sistema integrado que une toda a informação. Exatamente. Hoje, assim, mas assim, Gui, antes de ter esse sistema, não tinha tantas planilhas não, viu, Bruno? Não, era uma planilha só que você tinha filtros. Filtros e vai filtrando. abas Isso mesmo. Na verdade, uma planilha só
Uma planilha só, com muitos filtros. Tá. Então filtrava o Bruno ou o Guilherme. Então o Guilherme veio, eu vou filtrar o Gui. Aí do Gui eu tenho 2 personagens. Eles já estão lá. Mas eu filtro também o personagem. Para eu trabalhar só com aquele Só ali. personagem primeiro. Desfiltro aquele personagem, depois eu filtro o outro. Acho que faz muito mais sentido, né? Pra você ter uma ordem cronológica das coisas. Porque tem lá o número de referência, que é a nomenclatura que vai ser utilizada nos arquivos depois exportados para o cliente. Sim, Se tá num sim. planilhão só, Ah. filtrando ou não, ele vai manter aquela mesma ordem. Se são várias planilhas, isso se perde. Eu tinha essa impressão de não, que era mas não planilha tem. por sessão. Não, Porque a gente fez não, um não. game, que foi o Cavaleiros do Zodíaco Alma de Soldado, Ah. mas, pô, 2014, eu acho, ou 15, que foi o game grande que a gente fez com a Bandai, e vieram várias planilhas. Mas, enfim, outros momentos. A Keywords é uma multinacional que trabalha com muitos clientes, então é legal que elas tenham um sistema diferente. Sim. A gente recebeu da Bandai na época, acho que foram 3 planilhas, que era a Battle, a Cenário e a Character. Você lembra disso? Você não gravou? Não Quem gravei. dirigiu foi o o Fábio. que dirigiu. Então, na minha cabeça, se o game de Cavaleiros, que era um game pequeno, tinham 3 planilhões, imagina um The Last of Us, que é um game gigantesco. Então, Mas faz mais sentido o você... processo do The Last of Us 2 ele consolidar. foi assim muito louco, porque primeiro gravamos todos os NPCs. Não teve história. Não fazia ideia disso. Parecido com Call of Duty que eu Aham. dirijo, Aham. entendeu? Eu fiz o Modern Warfare 1, 2 e 3, que é o Call of Duty. Depois eu fiz um Call of Duty que é de Segunda Guerra Mundial. Aí eu fiz o primeiro Black Ops. Depois eu fiz um outro Black Ops o ano passado e provavelmente logo mais eu vou fazer um novo, eu acho, né? Não sei, vamos ver. E Aí não depende de mim, né? aí estamos aí, Joga pelo pro amor de universo. Deus, venha trabalho. Quando Vem eu te pergunto trampo. se tem um roteiro, um script disso, porque tem muitas cenas em que os personagens contracenam. Sim, Conversam um com o outro e tudo, e a hora que a gente tá no estúdio, pelo menos, a gente não tem noção disso. aham. A não ser que o diretor diga, ó, aqui você tá conversando com o fulano de tal, tá rolando isso, a cena é assim, é mais escondido, é menos escondido, tá num palácio, chegou, não sei o quê. Sim. Vocês têm essa noção? Então, com a evolução dos projetos, o que começou a aparecer? Um direction note, uma anotação pro diretor, porque não tinha. Quando eu fiz o primeiro Modern Warfare 1, foi o primeiro Call of Duty que eu fiz, existiu, assim, uma questão que era muito louca, porque eu e o Felipe que fizemos, e pra gente foi, porra, Call of Duty também é uma franquia. Então, primeiro, eu sei que é um game de guerra, bababá, babá. Eu já sabia do que ia se tratar a história, porque na época o Chris estava lá e o Chris falou assim, a Activision, André, vai dar um briefing gigante. Então a gente participou de um briefing já desde o primeiro game e sempre foi assim com eles. Então varia, Gui, de cliente para cliente. Mas no falou caso isso. da Activision, o primeiro Modern Warfare, eu assisti o jogo inteiro. Inteiro. Toda a campanha. Sim. Entendeu? Então eu vi a primeira fase, os caras invadiram uma usina. Segunda fase, salvaram um cara. Terceira, os caras no quartel bolando. Você entendeu? Teve uma linearidade pra entender a história. Então quando eu fui Porque dirigir tinha a todas campanha, as cutscenes e tal, você conseguiu assistir eu tudo. vi o jogo inteiro. Então na hora que eu fui fazer, todos os Call of Duty foram assim. Eu assistia basicamente o jogo. Minto. Não, vou mentir. Os últimos 2 eu não vi a história. Mas a gente tinha uma reunião com o cliente que demorava 2 horas. Ele falava, ó, a história qual que é? Papapá. Ou seja, ele descrevia tudo. Mas isso é um projeto. Entendeu? The Last of Us 2, a única informação que eu tinha Foi no fora começo... de ordem, né? Total. Total. No The Last of Us 2 a gente gravou todos os NPCs primeiro. Mas eles, de forma extremamente organizada, eles informaram o Chris e falaram assim, seguinte... Tá aqui um briefing do que você vai fazer nesse primeiro lote. Tá aqui um briefing do que você vai fazer no segundo lote. Tá aqui um briefing e assim foi indo. Até entrar na história. E qual que era a história? Tinha uma O questão pro- de sigilo também, né? Eles não queriam Então, soltar essa eles coisa de que não o... falaram, velho. Que você eu disse que só a primeira fui- cena da Luísa foi a morte do Joel. Pra mim foi a última, embora seja no começo do jogo. O Manny cospe na cara do Joel. Eu só vi isso na última sessão que eu gravei. Aí, detalhe, hein? E eu achava o que Bruno ele ia morrer no final. participou do The Last of Us É, 2. Um personagem importantíssimo, Sim. né? Só não tô na série, mas eu tô lá no jogo. Então, muito louco isso, cara, porque até então a Abby, pra quem jogou e assistiu a série, né? Porque existe uma... Quem sou eu na fila do pão, né? Mas, por exemplo, eu tenho a minha opinião sobre o The Last of Us 2 game e tenho a minha opinião sobre a série.
São opiniões diferentes, Uhum. né? Uhum. Não vou falar, um é horrível, outro é bom. Não é isso. São opiniões que eu não vou entrar nesse mérito, Sim, porque não senão estamos vai aqui pra ficar até discutir amanhã. isso. A gente pode fazer uma live só pra discutir The Last of Us. Exatamente, exatamente. Você entendeu? Quem era a Abby? A primeira cena que a Abby apareceu, a sorte que eu tive, que o Felipe que tava comigo gravando teve, e que a Carol Valência também teve, era uma cutscene. Então ela já viu quem era a mina, Uhum. né? Já viu a mina maromba ali em cena. A primeira cena que ela tem é a cena que ela sai na neve e olha pra Jackson. E olha lá e fala alguma coisa. E eu não saquei. Eu falei, meu, tem alguma trama. É alguma coisa, ela quer invadir. Aí eu comecei a pensar, quem ela é? Ela é uma bandida? Ela quer roubar? Conforme a gente foi fazendo, eu acabei descobrindo que ela ia matar o Joel, Uhum. né? Só que a primeira cena que a gente fez com a Luísa não foi a primeira coisa que a gente fez no The Last of Us 2. É a primeira cena que a Luísa fez? Mas eu fui fazer isso aí no quarto lote. Sim, a primeira cena é da Luísa, não... Até então Aham. a Carol já tinha vindo, Aham. você entendeu? Então essa linearidade, no caso do The Last of Us 2, foi quebrada. Sim. Eu fui entendendo, fui tentando ligar e usar, por exemplo, aí já vem uma coisa mais de direção. De saber direcionar os atores pro sentimento que eu queria. Cara, eu vou te dizer, velho, 80% das pessoas que trabalham comigo, que eu dirijo, a galera manda bem. Só que tem algumas pessoas que são excelentes, mas elas puxam um pouco o freio de mão. Não se soltam pra fazer. Uhum. E isso eu entendo, que existem todos aqueles parâmetros que eu já te falei no início aqui. Você tem o tempo da escala, o cara não quer decepcionar, ele quer fazer o personagem direito. Aí vem exatamente toda essa psique do ator, Tem cara. o tempo do mercado também, tem um cansaço. Às vezes o cara faz isso há 30 anos, 40 anos, chega no estúdio meio de pé no saco, sabe? Também tem isso. Eu vou falar uma coisa Tem gente que é polêmica. muito boa, mas que, cara, às vezes não tá tão afim de fazer, é só mais um trampo. É isso E daí. tem gente que tá chegando que fala, cara, isso aqui é o trabalho da minha vida. E aí vai se doar pra cacete. Cara, teve Isso um muda moleque, cara, olha, eu vou te falar, que fez o Call of Duty Black Ops do ano passado, cara, novato. É? Fala o nome dele. Quer ver? Aluno Arrebentou. do Guia. Ah, Eu acho que você não sabe, chama Brian. não sei. Mas que É, bom. o Brian, eu gosto dele, cara. Ele é um moleque de teatro, tava em cartaz, me chamou pra peça. Meu, ele fez um personagem no Call of Duty que ele saiu da cabine olhando pra mim assim, ó. Mano, cara, ele criou o personagem ali. Ele pegou o que ele ouviu, Uhum. e é uma coisa que eu faço que nenhum diretor de dublagem, aliás, de direção de game faz, pelo menos até então, porque assim, eu também faço game, não só como diretor. E eu vou falar, eu gosto muito mais de fazer game do que dublagem. Uhum. Eu gosto porque, cara, é isso que você falou. A métrica, ela é de uma certa forma mais simples de entender, porque dublagem é difícil pra caramba fazer, eu acho. Muito difícil. Demora muitos anos pra você ficar bom. Demora muito. O game, se você já é um ator já de teatro, você tem uma experiência, uma bagagem, porque assim, quando eu fiz meus primeiros games, o Chris não me chamou à toa pra dirigir, né? Então alguma coisa ele deve ter visto, deve ter achado legal e tal, e não sei o quê. Mas dá pra se entregar, velho. Principalmente porque alguns games você faz com lapela. Uhum. Então você pode ter um gesticular, então você não sai de eixo. Uhum. Na dublagem, já quantas vezes já vi assim, André, saiu de eixo, vamos mais uma? Puta, mas Às aquela... vezes o microfone tá na tua frente, inclusive, Ai, assim, ó, você não vê a TV. E aquela inflexão... Aí você sai da frente. Puta, e aquela inflexão que eu usei, eu acho, na minha opinião, que ficou tão legal, e aí você não vai conseguir fazer de novo igual, velho. Uhum. Você pode tentar, mas não vai ser de verdade. Porque às vezes no ensaio, eu tô fazendo uma série com o Yuri Chessman, monstro. Eu adoro o trabalho do Yuri, tremendo diretor, um cara generosíssimo e tá me dando chances que assim como nenhum outro diretor me deu em dublagem. E tô adorando fazer um trabalho que eu tô fazendo com ele. Cara, ele me dá essa visão de... André, o seu ensaio ficou muito bom. Eu não vou te pedir pra você gravar de novo. Como tem vezes que o ensaio fica uma merda, eu vou gravar, fica pior ainda, velho. Você entendeu? Então, cara, tem processos e processos, velho. Sim. Processos e processos. Agora, ainda falando daquilo que você falou, Gui, quando a história é linear e eu vejo briefing, porque basicamente 99% dos games tem briefing antes. Aham.
Tem. Não é um game, André, é um game de guerra, viu? Chegou aí e grava as falas. Não tem. Não, isso nunca existiu. Nunca existiu. Com o tempo, claro, com a experiência, fiz um game, 2, 10. Cara, eu tava fazendo uma contagem lá no meu LinkedIn, cara, foram mais de 70 games que eu fiz. Então, assim, os mais importantes, tá, legal, então, isso que lá. Mas tem games pequenos. Esses games... 10 anos, 70 games. E você acha que não só a indústria do game, mas também a indústria de localização de game, tanto lá fora quanto aqui, mudou muito nesses 10 anos? Como é que estava antes lá quando você começou e como é que isso chega agora de quantidade de coisas para ser localizadas, de exigências, de material que chega? Eu acho que mudou muito, né, Gui? Aquilo que o Bruno falou no começo, você tinha Maximal em São Paulo. O Cris, cara, ele teve uma visão muito legal, que ele falou, cara, vou começar a fazer isso, né? E não tem nada de sorte. Tem muita gente que fala, sorte, não é. É a questão de ter visão, de entrar no mercado e o mais importante, se aguentar e se sustentar nisso, ter cara. Competências. Exatamente, cara. O Cris teve tudo isso. Foi em frente e tal, não sei o quê. Tá de novo com o estúdio dele hoje em dia e tal, não sei o quê. Os processos durante os anos, eles foram mudando. Ok, o mercado mudou muito porque começaram a ter vários concorrentes, né? Então, assim, era só Maximal. Aí a Unidub, começou a fazer game também. Aí, do nada, chegou uma tal de Lionbridge. Legal, tal, não sei o quê. E aí começaram até outros estúdios também começaram a fazer game. E aí hoje você tem 4 players. Keywords, Rockets, que é o estúdio do Chris, né, do Cristiano Prazeres, a Lionbridge e a... Audioman também, até tinha esquecido do Audioman, exatamente. Aí tem a Unidub que faz, tem a Atman Então, que faz, tem vários estúdios que vão fazendo coisas a menores. Unidub... A Radioativa em Porto Alegre, tinha o Isso, Kiko então. Ferraz lá também. A Radioativa foi onde, se eu não me engano, foi onde foi feito o The Last of Us 1. Foi lá. O Battlefield, aliás, Battlefield não, Battlefront, a que Luísa é de Star Wars Caspari, fez. Justamente gaúcha, descoberta da Radioativa. Exatamente. É a invenção do Marcelo Figueiredo. Então, um abraço, Marcelo. Lá no sul eles fizeram Uncharted, Uhum. que a Luísa participa também. Você entendeu? Que também é Naughty Dog, né? Exatamente. E parece que vai ter um Uncharted 5. Eles fizeram um Star Wars lá no sul também. Battlefront. Isso mesmo. Eu joguei muito Battlefront, cara. Muito. Aí depois teve o Battlefront 2. Se eu não me engano, foi feito lá também. Não me lembro agora. Ou não. Eu lembro Não da lembro história. Eu acho que deve ter sido, mas já com uma outra pegada. Porque o primeiro reclamaram muito, porque era um elenco gaúcho. O segundo, eu acho que ele já caminha mais para São Paulo e Rio, né? Mas você acha que o pessoal Assim lá como ele fora vem fazendo, né? mudou a visão de localizar, de mandar localizar os trabalhos aqui? Então, eu acho que mudou... De material que chega, as Você coisas... diz de volume? De Não só mandar volume, mais, assim? Não só de mais, mas de qualidade da coisa, de preparar melhor o material para ser mandado. Sim. Cara, melhorou muito. E eu acho assim, dependendo assim, do cliente, tem cliente que quer tudo, tem um pacote completo. Ele não quer só localização. Ele quer a localização, pós-produção, QA, que é o que a Keywords faz. Né? Então, por exemplo, um Call of Duty que a gente faz tudo isso. E eles melhoraram muito durante Você os acha, anos. então, que eles entenderam melhor a importância desse trabalho? Muito. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma liberdade completa de eu mesmo falar com a Activision. Não é a Keywords que fala. Eu tenho uma liberdade de conversar com um cara que é o linguista da Activision. Ele, assim, a gente troca altas ideias com a questão de adaptação. Né? Porque às vezes, por exemplo, você pega um jogo que é hoje em dia, quais os tipos de expressões que a gente tem hoje em dia? E é uma discussão que eu tenho com ele. Às vezes você não pode usar uma coisa do Sul. Né? Se você usa do Sul, quem tá jogando, o baiano vai jogar lá. Fala, quem é que ele falou? Ou o contrário. Sim. Uma expressão que é usada mais na Bahia, o cara do cuidado Sul. com o regionalismo, né? Exatamente. Isso é uma coisa e que eu tem não... a questão da época também, né? Dependendo da época Exatamente. Em que tá alguém, né? Isso é uma coisa que eu bato muito. Tem que deixar uma coisa universalizada. Então, Gui, durante o tempo, o cliente foi entendendo isso daí, né? E assim, não é segredo, né? Eu dirigi o Mario Wonder, que é, cara, o primeiro game que foi localizado em PTBR. Só que da Nintendo. E a Nintendo, cara, nunca fez localização
E nem tradução. De nada, de absolutamente nada. Nada. É um mercado muito. Né, a Nintendo é uma empresa muito restrita. Aí, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando eles chegaram pra fazer o Mario Wonder, mesmo que seja um personagem, É aquele que é só a flor que fala. só a florzinha, que foi o Leandro que fez e mandou muito, ficou muito legal, casou muito bem a voz dele, eles estavam aqui nas primeiras gravações, extremamente sérios, sentado ali com a gente, lá no estúdio que tem lá na Keywords, é o estúdio 5, que é um estúdio enorme. Vocês já gravaram lá, você chegou já a ver? Sim. Que é gigante e tal, que é muito legal. Eles estavam lá e tal, super sérios e tal, porque tinha um americano e duas brasileiras, né? A sorte que tinha brasileiro ali no meio, a Babi, cara, maravilhosa e tal, ali gravando com a gente, super sério, que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E eles pedindo pra gente fazer o trabalho de uma forma como eu nunca tinha gravado nenhum game. Porque isso demanda tempo. Então, quando você tá gravando um game lá, então vai lá, Gui, vamos fazer esse personagem X, lá. Aí você me pergunta, pô, mas que arquivos que são? Tudo TC10, Gui. Então, nessa métrica aqui, você vai precisar gravar, às vezes vai ter que correr ou ter que fazer, sei lá, de maneira lenta. Porque você tem a adaptação da língua. O inglês, ele acaba, às vezes, sabotando a gente com o tempo. Bastante. Né? Vocês dirigem, vocês sabem. Na questão do game da Nintendo, foi muito legal. Eu gosto desse processo que eu fiz com a Nintendo, mas ele não é usual. Foi o único game que eu fiz dessa forma. Eles davam um briefing para cada fala. Para cada fala. Isso não tem nos outros games. E eles não queriam uma opção, eles queriam 4, 5. Então tinha lá, nossa, que frio. Nossa, que frio. Nossa, que frio. Nossa, que frio. Você entendeu? Várias inflexões. Eles ouviam e falavam, cara, o contexto e tal, não sei o que, ela casa bem a 3. Então a gente mandava a 3 e a 4. Vamos para a próxima? Assim. Então, vamos para a próxima. É legal. É muito legal. Esse é um processo que geralmente pode ser utilizado na hora que você está fazendo um game de forma original. Exatamente. Isso é um processo de voz original. É isso que eu ia falar, porque quando você faz um game lá fora, você não grava só falas. Você faz captação de movimento. Aliás, captura de movimento. Coloca os dots e você tá atuando como se fosse num teatro. God of War 2018 que eu dirigi, foi assim. The Last of Us 2, 1. Aliás, o 2, o 1. Quase todos os games são assim. Sim. Mas, é o ator em cena ali, né? Mas eu já vi processos de outros games que você gravou as falas, igual um filme de como é que se fala? Daquele estúdio lá que faz várias animações. DreamWorks. Tipo da DreamWorks Pixar, e o da Pixar. Você tá lá com o texto, que é um trabalho, cara. Sim, Desculpa trabalho, a palavra, é um tesão fazer esse trabalho. Sim, esse é o trabalho que se eu É um pudesse. trabalho de voz original. É uma leitura de mesa teatral. Sim. Cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Ali você descobre coisas. Mas assim, é uma coisa legal que é, lá fora, cliente tem dinheiro. Sim. Consequentemente, tem tempo. É. Entendeu? Então, por exemplo, Tom Hanks foi gravar lá o Woody. Tom, a gente vai gravar aí umas falas do Woody. Cara, o cara chega lá 10 horas da manhã e sai de lá 10 horas da noite. Mas assim, entre cada fala, os caras vão, não, aqui vamos fazer assim, toma um café, come um amendoim, vamos almoçar. Entendeu? Você faz um negócio ficar perfeito. Não tem isso em game. Nesse processo do game da Nintendo, chegou muito próximo disso. E foi extremamente prazeroso de fazer isso, né? É muito trabalhoso pro técnico, tem né? desses games grandes, né, que a gente recebe de fora, mas esse mercado local que tá crescendo aí, aos pouquinhos a gente vai chegando nesse lugar, né? Eu já tive essa experiência de fazer alguns games de voz original como ator. Então eu gravei o Zuba, que foi um game muito legal, eu já tinha visto, não fazia ideia que aquilo era brasileiro. Não só o Zuba, o Zuba é de Zuzubalândia também? Não, o tem nada a ver. Zuba... Não, é de zoológico, né? Nada a ver, né? É quase isso. É uma loucura o mote desse jogo. Tipo, tá passando um avião com carregamento de armas e tal, não sei o que, em cima de um zoológico. E aí o avião cai, as armas caem no zoológico, aí os bichos vão lá, pegam as armas e começam a se degladiar. Então é mamute correndo pra um lado, a cobra pro outro, o dragão de Komodo e todo mundo atirando um no outro. Que loucura. Como eles não falam, é só reação, é universal. Então é um jogo brasileiro distribuído pro mundo inteiro com a voz só com o primeiro idioma. Então no Zuba eu fiz o dragão de Komodo e é assim, só reação. Voz original. Já tinha feito um outro trabalho assim, que foi o Finding Monsters, que foi um jogo que a gente fez lá em 2013, eu acho, pela Samsung, aqui na do Brasil. Que também foi meu, eu não lembro se você tá nesse. Eu acho que eu não vi mas foi um jogo, o André, eu sei que tá, acho que o Berro também tava.
que também só de reação, mesma pegada, tipo Pokémon. Tem os bichinhos, a gente reage e eles distribuem pro Brasil inteiro, aliás, pro mundo todo, com a nossa gravação. Com a Radioativa, eu fiz, já tem uns 3, 4 anos, um jogo chamado Opus Castle, que é um jogo muito legal, cara, de terror brasileiro, paulistano, Caraca. baseado numa história verídica que aconteceu ali no castelinho da Rua Apa, ali na travessinha da São João. Você deve conhecer esse castelo, que virou um prédio da Previdência Social. Sim, Nos anos sei. 30, houve uma chacina, teve uma família que se matou lá, encontraram 5 Eles corpos. fizeram, se eu não me engano, uma experiência nesse lugar. Antes de virar esse negócio da Previdência. Sim, eles mapearam Eu tudo, porque eu era um jogo de lembro. VR. E aí que depois acabaram, deixou de ser. Mas esse jogo tá disponível na PS Plus, tá em vários lugares. Olha aí. E eu fiz o protagonista desse jogo, voz Uau. original. Cada arquivo gravava 4, 5, 6 vezes pra dar opção pros caras. É, a mesma velho. coisa. Eu digo Isso é que legal assim, pra caramba. Eu dirigi um game nacional nesse esquema, não saiu ainda, então a gente Mas só... pode falar. Tamo liberado. Do Sophie. Sophie. Tá liberado, porque eu já falei com eles, eles podem pode divulgar. Então, foi isso. O pessoal até tava Inclusive, ó, no final do programa a gente vai colocar o trailer do Sophie pra você ver, que é esse jogo que ele tá falando. Lindo. É um jogo bacana, que é uma estética meio de plataforma, meio 16 bits, uma coisa assim. Que legal, adoro. E que era um roteiro. Tinha um roteiro de cinema, né? Um roteiro de gravação, mas com a descrição das cenas. Então veio um roteiro e com as falas e o descritivo da coisa ali toda para ser gravada com cada um dos atores. Aí cada um dos atores no seu horário isolado, sozinho e tudo, mas gravando 4, 5, 6 vezes pra gente dando opção e vendo qual melhor se encaixava ali naquele negócio. Mas tinha um grande roteiro de gravação ali que não era tempo, só né? que não eram só as falas. Então tinha o momento, aquilo ali acontecia depois de uma quest. Então se o jogador perdia era essa cena, se o jogador ganhava era essa cena, se o jogador colecionava a metade dos itens que ele precisava era essa outra cena. Então tinham esses indicativos todos, mas porque eles fizeram um grande roteiro ali do que era o jogo do começo ao fim para poder gravar as falas. Eu vou te falar uma curiosidade, uma coisa que talvez você não saiba. Quer dizer, ninguém sabe, que eu não falei ainda. Mas esse processo, que é muito legal, tipo de voz original, cara, tem empresa de fora que às vezes adota isso também, dependendo do que é o trampo. Eu fiz um jogo para celular que foi o Apex Legends Mobile. Sim, isso, eu tô Eu ligado. fiz o Mirage, Ó, que foi muito legal. Ali até tinha referência e tal, mas também gravava opção, que é um lance meio Free Fire, né? Tiro. onde que você fez? E foi com a Radioativa, com o Marcelo. E eu tenho gravado um jogo, muito eventualmente, porque eles mandam só, tipo, um personagem, 2 personagens pra gente fazer isso. A gente faz aqui na do Brasil, que é o Blood Strike. Você deve conhecer também. Sim. O Blood Strike, 0 referência de áudio, nada. Eles mandam um script e a gente faz a mesma coisa. A gente grava 2, 3, 4, 5 opções para cada fala e aí a gente faz um ranking. Eu gosto mais da primeira, depois da terceira, depois da segunda. E mando para eles ranqueado para eles escolherem lá. Entendi. E com o cliente acompanhando, inclusive. Cara, Tudo sensacional. gravando 3, 4, 5 opções. Aliás, isso é legal, Muito legal. também. Uma coisa pra gente Muito entrar legal. depois também é o lance de participação ou não de cliente. Mas continua falando. Não, mas era isso que eu queria falar. Então, assim, a gente vinha falando de jogos indie. Esse não é um jogo indie. Blood Strike, inclusive, a empresa que contratou a gente é chinesa. Mas, cara, eles entram lá na chamada, ficam acompanhando ali, a gente grava várias opções. Quando termina, dá um tempo ali, 5, 10 minutinhos pro ator, fala, ó, toma um café lá rapidão, a gente já volta. O cliente bate um papo com a gente e a gente sai ranqueando. Ó, na primeira gravação, no primeiro arquivo, gostei mais desse aqui. No quinto, eu gostei mais desse. Aí a gente pega, faz alguma correção e libera o ator. É um tempo totalmente diferente. Obviamente a gente rende muito menos do que renderia fazendo um VO num jogo padrão desses. Sim. Mas é um outro cuidado, né? Uma outra qualidade. Isso é legal pra caramba. Cara, teve um processo assim, ó, porque assim, a minha primeira experiência com videogame, trabalhando com voz, não foi na Maximal. Porque na época que eu tava trabalhando bastante como ator, eu tava ao mesmo tempo que estudando, né, para me formar, eu tava em 3 agências de casting. E a Rockstar, né, a galera sabe que é uma Rockstar, né? Eles vieram pro Brasil para gravar Max Payne 3. Max Payne. Hey, yo, Max!
Porque o Max Payne 1 e 2 se passa nos Estados Unidos. Max Payne 3 acontece em São Paulo o jogo. Olha aí, Você eu nunca não lembrava jogou, disso, não. Acho que cara, eu joguei, o não. jogo Eu é... joguei um ou dois, Cara, eu né? zerei ele, acho que perdi a conta de quantas vezes eu joguei. Mas é ele. o Mauro Castro fazendo também? Não, Max? não, Não? ele não fez. Ele não fez. Foi dublado, e é o Max, o Então, o protagonista. Max Payne, ele é o protagonista, mas não foi... Aham. não vou falar que foi localizado, não foi voz original que foi feita. Tá, entendi. Então, mas vai vendo. Aí, na época, uma agência entrou em contato comigo. Falou, André, você tem, por acaso, interesse em fazer um trabalho... Um pessoal aí veio, aí eles que vão gravar um jogo de videogame. Eles vão gravar vozes. É que na época esse era Eu tão falei, remoto, é né, pra cara? ir aqui quando? Na hora, né? Sim. Porque eu sempre fui gamer. Não, e é legal porque assim, a gente tá falando de uma época onde isso não era normal. Não, Pra cara. molecada que tá em se casa entendia hoje, o que era isso. tudo quanto é jogo é localizado. Naquela época, cara, isso aí era tipo, nossa, utopia, que coisa maravilhosa. Porra, Como velho. assim o jogo vai ficar em português e eu vou participar? E meus amigos vão poder jogar e ouvir minha voz? Como Exato. Eu assim? pensei, Nossa, é isso. isso que você falou, acho que eu pensei em 2 segundos, assim. Claro. Plá. Claro que Falei, eu quero. quero. Cara, cheguei lá pra gravar. Primeiro lugar, um cara me recebeu. Eu Ó, não inclusive, esqueço. Rapidinho, já Fala, que eu fala. falei essa coisa do amigo e tal. Fala, cara, fala. eu cresci no fliperama jogando jogo de luta. Se um dia cair um Street Fighter ou um The King of Fighters na sua mão, pelo amor de Deus, Fatal Fury, pelo amor de Deus, lembra do tio aqui. Cara, mas isso é uma coisa que um monte de gente me fala, velho. E é uma coisa que me dói no coração, Não. mas eu não tenho como, por exemplo, Ele vai falar numa escala. eu não escalo elenco. Mas Isso você me- pode dar uns pitacos lá. Então, uma vez eu dei um pitaco que foi pro Cris, porque o Cris, que é diretor de casting, sempre foi lá Sim. da Maximal, depois que o Era, Words e na né? Rockets. Agora, quem que cuida agora? Então, agora tem uma produção dentro da Keywords que escala a galera, mas eu vou te falar uma coisa. Cara, 70% dos games agora estão vindo tudo escalado já. O cliente Isso é responde. uma coisa que mudou, Gui, com o tempo. Você fala, pô, mas o que mudou durante o tempo? Cara, É porque agora o cliente já conhece. o sabe quem são cliente as já pessoas, né? sabe, velho. Por exemplo, um Call of Duty da vida, ele já chega e fala assim, o seguinte, sei lá, o Woods, a gente quer o Charles Dalla pra fazer. O que você vai falar? Não vou, não. Tá bom, tá. Ok. Sei lá, o fulano de tal, queremos o Bruno San Gregório. O vilão, Gosto esqueci que quando lá. o cliente A gente, fala isso, adoro. a gente quer o Gui. Entendeu? Então, assim, tá assim, cara. Sim. Então, assim, cara, mas assim, isso é uma coisa. Eu tenho, cara, tá meio aqui, assim, ó. Eu, cara, pô, eu faço game há 10 anos. Assim, nunca me deixaram escalar. Uma vez, não vou mentir, uma vez eu dei um pitaco porque o Cris me perguntou. Falou, cara, Assassin's Creed Valhalla, que eu dirigi, Aham. com a Thaís Durães. Aham. Foi bem na pandemia, que me salvou a vida. Uhum. Porque eu trabalhei muito, né? Me salvou. Eu dei a sugestão pra ele. Ele virou do nada, pô, cara, tá difícil achar o protagonista e tal. Eu falei, Foi pro cara, Noia? Gabriel Noy, eu falei. Eu falei, meu, isso é muito Gabriel Noy. Ele falou, meu, ouve. Eu falei assim, você já tinha me mostrado, Cris. Eu falei, tal. Eu falei, meu, Gabriel Noy. Ele falou, será? Eu falei, vamos mandar a voz dele e mais de dois. O Gabriel Noy pegou, cara. Ele fez teste. Uhum. E arrebentou no personagem, ficou muito, muito bom. Sim. Entendeu? Mas você tinha Foi ele e a a vo- Shalana, né? a versão Isso. Não era pra ser a Shalana, era pra ser uma outra pessoa. Mas isso é segredo. Não vou falar quem era pra feminina. Eu não ser. sei quem era, mas a Shalana arrebenta, cara. Arrebentou. Shalana Eu gravei a arrebenta. Shalana ontem, eu dirigi a Shalana ontem. Inclusive Fazia ela tá tempo. no Bloodstrike também com a gente. Aí, ó. Cara, então, assim, isso é uma coisa que tá meio aqui. Eu queria muito dirigir. Dirigir não, escalar a galera, muito. Porque, é uma assim, outra eu etapa do tenho... processo de direção, mas que é complementar, cara. É muito gostoso de fazer. Pô, então é legal, porque, Porque- por exemplo, se você ouve, você fala, cara, isso é legal pra não sei quem. Primeiro que você vai cuidar do produto, então você vai cuidar desde o início, né? E A não gente só costuma isso, dizer né, que, porque- cara, você dá o colorido pra obra na hora da escalação. Se escalar errado, você vai cagar tudo. Mas acontece aquilo que você falou, por exemplo, há um tempo atrás. Espero que o Gui quer complementar, mas assim, acontece muito O Gui e... tem essa mania. Toda e vez que me eu falo alguma coisa, ele quer complementar. Não, mas é bom, Sempre porque complementa, soma, mas a gente fala até mais. Porque assim, acontece, cara, realmente aquilo que você falou, de gente que tem muita experiência, mas vai falar, é um game. É É. só mais um game. Vai lá e Mas um faz. trabalho. E é necessário você dirigir mais. Uhum. Entendeu? E assim como tem pessoas que chegam lá e falam, oi, tudo bom? Seu nome é, sei lá, Jones, sei lá, Jonas. Você não sei nem porque veio o Jonas na minha cabeça, né? E eu adoro trabalhar com o Jonas. O Jonas, quando chega lá no estúdio pra gravar. Jonas velho, grita, né?
Não, ele é maravilhoso, velho. Ele chega com energia, manda bem sempre em tudo que ele faz. Lembrei dele, no meio do Jonas. E aí, cara, chega lá um novato e tal, não sei o que, e destrói. E assim, depois que o Chris saiu, apareceram várias pessoas novatas no casting. E, cara, eu vou te falar que 99% das pessoas destruíram. Mandaram muito bem. Por quê? Porque tá ouvindo a minha sugestão. Cara, isso daqui é assim, assim, assim. Vai mais assim. O cara não vai e faz mais assim, ele vai e vai quase 10 e faz. Porque é muito Cara, mais fácil você pedir pra ele fazer um pouco menos Sim, do sim. que tentar chegar Mas é que eu lá. acho Tá que num outro lugar eles têm também. menos dó deles mesmos, né, nesse Sim, momento. sim, sim. Ah, sim, é o momento, É, é o momento de exatamente. se jogar. Eles têm menos esse receio de se estragarem. Cara, eu faço o jogo há Mas quase daqui, 15 anos, mas daqui até 2 hoje eu horas grito eu que nem tenho um outra louco. coisa pra fazer. Exato. E, cara, assim, então eu tive só essa participação de dar dica lá, põe o Noia lá, você dá uma dica e tá não sei o que lá. E eu falei isso pro Noia. O Noia até hoje. André, obrigado. Falei, velho, eu só dei uma sugestão. A gente sabe que é importante, mas, cara, ele ganhou, Então, quando você ganhou tiver uma a grana, velho. oportunidade de sugerir alguém pra esses games de luta Eu aí, ó, queria, velho, ó, queria. Mas vou te falar, Aí. velho, ó, teve uma curiosidade de muito legal. paixão, hein? É de paixão. Teve uma curiosidade muito legal que aconteceu na época que eu gravei o Assassin's Creed Valhalla. Tanto é que eu tô até com a camiseta do Assassin's Creed Valhalla. Na época, o Chris chegou pra mim e falou assim, velho, vão entrar 2 games aqui de maneira simultânea. Vai entrar o Assassin's Creed Valhalla e vai entrar o Jedi Fallen Order. Cara, Star Wars, velho. E assim, todo mundo lá dentro da Keywords sabe, a minha paixão master é Star Wars. Eu amo Star Wars. E ele te deu Assassin's Creed. Não, então, ele deixou eu escolher. Olha aí, que Aí, mas claro, né, eu com 500 mil contas pra pagar. Você pegou o Filho, maior. eu Qual é o falei, jogo qual maior? é o maior? Eu falei pra ele. Ele falou, o Assassin's Creed Valhalla é muito maior. Eu falei, vou no Valhalla. Ele falou, mas e o Star Wars, cara? Eu falei, putz, Cris, vai me doer o coração, mas tudo bem. E aí, Trabalho. ele deu, por exemplo, pro Marco Nepomuceno, que basicamente acho que foi o primeiro game que o Marco E Nepomuceno... o Marco tá com ele até hoje lá E na o Marco Rockets. tá lá na Rockets até Tá hoje. vendo? Você escolheu errado. Não, mas o Cris me chamou pra trabalhar com ele lá. Só que, cara, todas as vezes que ele me chamava pra trabalhar com ele, eu já tava dirigindo alguma coisa. Eu falei, putz, Cris, eu não posso largar o barco, né, velho? Você entendeu? Trabalho, é assim mesmo. Só que assim, ele falou assim, mas o seguinte, o Fallen Order, eu quero que você conduza todo o livecasting. Eu falei, da hora, né? Pô, legal, pelo menos eu vou ter alguma participação nisso daí. Ele escalou a galera toda e eu fiz teste com todo mundo. No final, ele virou e falou assim, André, eu vou deixar na tua mão você escrever um relatório pra Disney, em inglês, obviamente, descrevendo cada pessoa que fez o teste, o que você achou de cada um. E eu descrevi. E, cara, a Disney concordou comigo 100%. Legal. Eu falei, pra esse personagem, eu acho que Você criou essa um ranking. pessoa, eu fui ranqueando, Sim. mas eu não fui ranqueando. Bruno é A, o Gui A-, o André é B. Não, Eu você falei, faz uma descrição. eu falei, eu acho que o Bruno San Gregório deveria fazer esse personagem, por quê? Eu fui decorrendo. Cara, Você falou isso pra Disney? E eles não me chamaram? Tem alguma coisa aconteceu, errada aí. cara? pra cada pessoa, no final foram 28 relatórios que eu Aham, fiz. Foram aham. 28 pessoas. Aham. Cada pessoa, cara, era 8, 9 linhas explicando. Mas isso não é muito incomum não, tá? Isso acontece. A gente faz É isso mesmo? em todos os processos de casting que a gente faz. Olha aí. A gente manda opções para o cliente dizendo o porquê de cada opção. Entendi. E aí ele escolhe. A escolha é dele. Tipo, ó, eu acho que esse aqui é o mais indicado por isso, isso e isso. Mas esse aqui é muito bom, tem um ótimo voice match, não sei o quê. Ah. Esse aqui, puta, interpretação do caralho, não sei o quê. E a gente ranqueia e descreve. Eu E acho aí que tem que eles- ser tem assim, que ser, velho. tem que ser. Aí eles vão olhar, às vezes eles concordam e pegam as primeiras opções, às vezes eles pegam a segunda, a terceira. E às vezes eles pedem teste de novo. Ó, não gostamos de E- nenhum, me manda mais uma bateria de teste. Acontece. Isso aconteceu muito no Assassin's Creed Shadows, Aham. que foi o último Assassin's Creed que eu dirigi. Entendeu? Esse daí, cara, foi muito complexo, velho. Porque era um game que se passava no Japão feudal, século XVII. Muitos personagens que estavam no jogo existiram. Você tinha todo aquele environment, o folclore, a cultura japonesa e tal. E o cliente exigiu, no caso, Ubisoft falou, a gente quer elenco japonês.
Aí você para pra pensar, se vira pra achar. Lascou. Um molequinho japonês, uma mulher japonesa, uma véia japonesa, um cara maduro e cara. E aí a galera lá na produção teve que chamar um monte de gente que não tinha tanta experiência, Sim. fez e mandou muito bem. Sim. Você entendeu? Teve gente também que obviamente precisou de muita direção pra se chegar realmente numa interpretação, e a Ubisoft ficou muito feliz com o resultado. Legal. Isso foi o mais importante, né? Ótimo. Que mais? Muito bom, cara. Muitas histórias. Fala aí, essa, Gui. essa questão de Como é que tá o escolher chat aí? Fala aí do chat. Como é que tá de O chat tá pergunta aí? chateando aí. Esse é gravado, gente. Foi mal. Essa questão mesmo de escolha do elenco, né? De você escolher o elenco com quem você vai trabalhar, tem muito disso que você tem na tua cabeça o que você quer daquela pessoa específica. Então, sei lá, vou escolher o André, mas eu sei que o André vai fazer um negócio aqui que eu sei que eu posso pedir dele. Se de repente cair um elenco que eu não fui eu que escolhi, foi alguém que na cabeça dele falou, não, pô, que o Bruno vai fazer esse aqui. Só que Melhor na escolha cabeça dele ali, Acontece pouco. na cabeça dele ali fez sentido. Na tua cabeça você vai ter que pensar em como que isso vai funcionar, porque você não conhece tão bem aquele cara, pra pedir dele aquilo que você acha que o personagem precisa. Exatamente. Então, então a direção, a escolha do elenco por parte da direção tem muito disso, né? Eu já sei pra onde que eu vou direcionar essa pessoa. Então eu escolhi essa pessoa já sabendo pra onde eu vou direcionar ela. É eu acho que é diferente de eu importante pegar de ser- repente uma lista, tá, agora entra lá no estúdio e dirige essa pessoa e faz dar certo. Sim. E tem que ter clareza Você nesse dirige, processo, você sabe como né? que é. Cara, isso é... Porque às vezes você até tem consciência, você como diretor tem consciência de que esse cara dá um resultado incrível. Só que você vai ter problema no meio do caminho. Por questões ou de agenda, porque esse cara é muito requisitado, ou porque ele é um cara que tem dá tudo trabalho isso, mesmo. Tem tudo isso. E aí você tem aquele que seria a segunda opção, que, cara, putz, vai dar um trabalho tão bom quanto, mas é um cara que não vai dar esse trampo, sabe? Que vai ser mais... É uma questão de relacionamento mesmo, né? A gente trabalha com pessoas. Então, E isso é levado em consideração. Agora, a escolha é sempre do cliente, não é nossa. A gente pontua. O cliente, às vezes, não tá nem aí. Fala, cara, eu não vou lidar com a pessoa. Mas Então tudo que faz vocês aí. falaram conta muito. Imagina se eu pudesse escalar. Falar assim, cara, esse projeto aqui e tal, esse personagem aqui, eu acho que o Gui faria. Conheço o trabalho do Gui e ele vai render no tempo. E ele tem agenda e tal. Você entendeu? Isso, cara, até faz parte Faz diferença. de um trabalho do diretor também. Sim. Então, E é às uma vezes, eu paro, questão- eu fico chateado às vezes, que fica aqui e fala, pô, o André nunca escalou. Mas pera um pouco, o André, ele dirige e tal. Cara, eu dirijo há 10 anos, né, velho? Então, assim, eu já dirigi todo mundo, basicamente, Você em que São vai Paulo. ter que lidar com isso ali dentro do estúdio e fazer aquilo render, fazer funcionar, Sim, entregar sim. no prazo e com qualidade. Exatamente, e às vezes chega pra mim uma coisa e fala assim, André, o Josildo vai fazer esse personagem aí, quem é Josildo? Aí chega lá, a pessoa pode nem dar trabalho nenhum, como pode. Então a gente volta atrás e pensa em tudo isso que vocês falaram. Cara, se eu escalasse, por exemplo, eu já sei o que eu posso extrair daquela Sim. pessoa. E o mais importante, eu conheço essa pessoa. Uhum. Já fez um game comigo. Ele fez um game comigo, ele fez 4. Eu já sei. Você Sim. entendeu? Basicamente aí, 90% das casas de dublagem, todos os diretores escalam. Entendeu? Tem uma casa ou outra que não. A gente sabe disso. É. Mas tem pitacos e, obviamente, eles vão acabar afunilando. Sim. Eles não vão pegar lá o fulano de tal e vão colocar no coadjuvante. Não vão fazer isso. Entendeu? Mas é uma coisa que, sei lá, de repente um dia aí eu escalo. Não sei, vamos ver. Enfim, eu acho que tudo é válido, né? Entender que existem procedimentos diferentes e que cada empresa, como qualquer empresa, em qualquer segmento, cada empresa vai ter a sua forma de trabalhar, os seus protocolos internos, e eu super entendo isso. E ao mesmo tempo que em alguns momentos isso pode parecer ruim, em alguns outros pode ser que seja uma boa surpresa, né? Eu tenho certeza que já teve muitas surpresas boas. De quem é o Josildo, eu não sei quem é, mas cara, que figura, que trabalho bacana. Como também tive surpresas que eu falei assim, Sim, puxa, e agora, o que eu vou mas fazer? é uma forma também de democratizar a parada e de dar oportunidade para todo mundo, porque às vezes senão fica sempre a mesma galera, sabe? Exatamente. Isso também é Esse é o perigoso. ponto. É. Esse é o ponto. Porque assim, nós não somos apenas atores e diretores, nós consumimos as coisas também. Como game, Sim. filme, série, desenho animado, caramba, 4. Você olha e fala assim, pô, de novo, o tal. A gente sabe, né? Aí você vai lá pra uma outra série. Play, Pô, mesmo elenco. Putz, de novo. Você entendeu? Sabe, o meu filho que tem 15 anos fala muito isso. A minha opinião, às vezes pode até parecer um certo preconceito. Ah, André, então você não gosta do cara. Pretenciosa, às É, vezes, você né? é Mas não é. pretencioso, não é isso. Aí você para pra pensar. Pegar alguém
que não tá inserido nisso aí, que no caso é meu filho, por exemplo, que consome muita coisa dublada, que ele gosta muito de quase tudo, ele olha e ele aponta, cara. Entendeu? E aí as pessoas que trabalham não vão poder denegrir a opinião dele. Ele não é uma pessoa que está inserida no mercado, ele é consumidor daquilo. Então tem coisas que ele assiste e ele fala, nossa, papai, você dirigiu isso daí, me zoando? Eu falo, não. Eu falei, eu não dirijo, filho, dublagem, filme, série. Putz, ele fala, cara. Eu vejo e falo, eu faço só assim, ó. Cara, o meu Entendeu? sobrinho... Acontece. Meu sobrinho tá com 11, vai fazer 12 anos agora. Quando ele tinha 3, ele soltou a seguinte pérola. Ah, não quero esse desenho, vou mudar de canal. Aí eu falei, pô, Ivan, mas você gosta tanto desse desenho, por que você vai trocar? Ai, tio, eu cansei dessa voz aí, porque esse cara faz o fulano 3 anos. E ele nem tinha se dado conta ainda do que era dublagem, de que isso existia, e que o tio trabalhava com dublagem. Mas ele já estava reclamando que a voz do personagem X no desenho era a mesma voz do personagem Y no outro. Tá E vendo? ele trocava de canal. E é o público mais sincero que tem, cara. Criança, Exato. é o público infantil. Ou é legal ou não é. Exatamente. Acabou. Tem meio Você termo. não tem o bom senso, né? Não vou falar que é ruim, eu vou falar, pô, tá legal. Esse tá legal não tá legal. É isso Não aí. é? As crianças. E o que sabem. que você... Eu não sei se você já trabalhou com games nacionais, mas o que que você acha desse movimento do mercado local brasileiro que está crescendo dentro dos games? Você tem acompanhado alguma coisa? Então, Porque teve inclusive a Retrocon agora, mês passado. A Eu gente não teve lá fui, com o cara. stand, foi super eu bacana. fui no ano passado, Legal. mas esse ano eu não fui. E o que que você acha do que você viu até agora? Cara, eu acho incrível isso, mas eu vou te falar que eu não tô tanto por dentro, você acredita, cara, de jogo nacional? Tem umas coisas que às vezes eu pergunto pra um cara que chama Maxon, não sei se vocês conhecem, Maxon Não. Lima, ele tem um canal no YouTube que chama Que Horror. Ele é um cara que gosta muito de filmes de terror e tal, mas eu não conheço uma pessoa que manja mais de game que ele. Ô, louco. Ô, Maxon, você já ouviu falar assim, já zerei. Saiu E ontem. aquele jogo que vai sair, cara, o diretor desse jogo, ele sabe tudo, então a gente troca ideia. E às vezes eu pergunto algumas coisas de nacional pra ele e tal. Mas eu não tô tão por dentro. Agora, quanto à questão do movimento, cara, na boa, Tem que demorou. ter, né? Pô. Cara, tem assim, o que eu vi, que eu não sou a melhor pessoa pra falar disso, né? É mesmo trabalhando com game e jogando muito, eu consumo videogame sempre, né? Eu jogo todo dia 2 horas. Ontem eu joguei quase 4 horas de videogame. Cara, tem cada jogo indie brasileiro que eu vi na Gamescom, que eu vi na BGS desse ano, do ano passado e tal, que tem um puta de um potencial. Sim. Né? Tem um game que chama Gravity Heroes. O Ivo, que é o cara que cuida lá, ele é funcionário da Keywords, ele cuida da pós-produção. Ele é um cara extremamente inteligente, músico. Cara, não conheço uma pessoa que mexe tão bem no computador como ele, que na hora de limpar arquivo, fazer um trabalho, ele é incrível. E a gente conversa sobre games nacionais, e ele participou da trilha do Gravity Heroes. Legal. É um game totalmente nacional. Uhum. E eu fui na feira que teve, como é que é o nome? Não é BGS, não é Gamescom, não é Retrocon, fala outra feira de game. De game? Teve um Não ano. é a de licenciamento, né? A licenciagem com lá. Como que é o nome? Tem um outro nome, e assim, eu fui. Teve a Big Festival. Big Festival. Que virou Isso. Eu fui no Big Festival lá na Paulista. Gamescom. Sim. Isso. Sim. Fui na Paulista, meu filho tem 15 anos, tá mais alto do que eu. Cara, ele foi lá, ele era desse tamanho. A gente ficou jogando esse Gravity Heroes de jogo Deve nacional. ter sido 2018, 19, né? Por ali. Pode ser. E, cara, eu achei incrível. E o Ivo fez basicamente a trilha sonora do jogo. E eu tava trocando ideia com o diretor do jogo. Ele falou, cara, a gente estamos angariando patrocínio. A Sony ficou muito interessada e tal. E saiu pra PlayStation, cara. Ótimo. Puta, achei incrível. Então, assim, a base que eu tenho seria esse game, e tal. Mas eu não sei desse movimento, se tá crescendo, se não tá crescendo. Se tem a galera que você conhece. Eu não sei. Eu tenho pegado um pouco de rabeira no movimento, assim. Eu também não conheço muito, né? Não sou conhecedor. Né? Até vou nos eventos quando eu vou trabalhar, vejo alguma coisa, acho legal. Tem coisa que me encanta os olhos, eu acho lindo. Mas eu não jogo tanto, né? Mas a gente tem a parceria com o pessoal da Game Escola lá de Curitiba, que é uma empresa de desenvolvimento, é uma escola de desenvolvimento de games, de programação e tal. Aí. Sensacional, uma escola toda sobre tecnologia, tem aula de inglês, tem aula para youtuber e tal, mas o forte deles são os games, e eles estão virando publisher. E a gente tem uma troca muito legal de parceria, que é uma espécie de intercâmbio que a gente faz entre os nossos alunos. Eu tô formando atores em dublagem.
que precisam, às vezes, da primeira oportunidade de trabalho. Claro. Ele está formando programadores, ilustradores, os músicos, os caras que estão fazendo game, que não fazem ideia de como é fazer o trabalho com um ator. Então, quando eles vão criar um game do zero lá e precisa de localização, eles entram em contato com a gente faz essa troca, faz esse Puta, que intercâmbio. legal, É cara. sensacional. Então, a gente lançou, inclusive, lá no Palco 1, ano passado, da Gamescom, o Keys and Castles, que foi um jogo 100% feito por um ex-aluno dele, hoje instrutor. 100%. Cara, mano, ficou ali 2, 3 anos fazendo um jogo sozinho. Aí no Plataforma? final O que que chega. É Mas uma celular? parada 16 é plataforma. É tipo Mario, assim, sabe? Bem retrosão e tal. Tá. Lindo o jogo, muito legal. E aí a gente entrou para fazer a localização. Como não tinha personagens, nada, é um jogo mais de narração, né? A gente fez as narrações. Voz original, na verdade. Voz original, né? sim. Ah. Mas com um aluno nosso, nunca tinha feito. Foi o primeiro trabalho de voz do cara, foi fazendo a narração do Kiss and Castles. Nossa. E a gente já que foi pro legal. painel, então a gente fez um painel na Gamescom, no palco Uau! principal lá. Foi Foi sensacional. esse ano ou ano passado? Ano passado. Esse ano, eles estavam com o Firefighter Firefighter Gaiden, que é um outro jogo que eles estão também competindo na Unity, já ganharam alguns prêmios e tal, e que tá na Steam lá. Inclusive, corre lá, Firefighter Gaiden. O Patrício vai deixar aqui embaixo, bonitinho descrito para vocês. Coloca na wishlist, é importante, porque isso ajuda, inclusive, os caras que estão fazendo essa parte de desenvolvimento. Boa. Então, a gente está nesse movimento legal com eles, mas é engraçado, cara. Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão me procurando para fazer esse trabalho de game indie. Não sei se por indicação da Game Escola ou de outras empresas com que eu trabalhei. Você deve conhecer o Pocket Bravery, não sei. É um Não. jogo que foi produzido pela Statera Studio, junto com a Nantius. Vou te mandar no WhatsApp. Jogo lindo, cara, de luta brasileiro. Uhum. Sabe aquele Street Fighter que os caras pequenininho e cabeçudo? Como que é o nome? Pocket Fighter. Sim, Parece isso eu aquilo. sei. Parece aquilo. Mas a jogabilidade, mano, é The King of Fighter a parada. É muito bom. Esse jogo eu conheci no Instagram, rolando. Vi, achei bonito. Aí vi que estava em português, que tinha pessoas participando da voz original. Entrei em contato com eles e me coloquei disponível. Falei, cara, quero participar disso. Eu entendo que é um jogo nacional, que é indie, que eu não tô preocupado se tem grana. Eu quero participar, porque eu comprei a ideia, eu gosto desse tipo de jogo, eu quero jogar isso com a minha voz. Aí eles me chamaram, colocaram um personagem no jogo e me chamaram. De lá pra cá, sempre que eles vão lançar uma DLC e tem personagem novo sendo... Eles, Bruno, vou lançar mais 3 personagens, faz o casting pra mim? E aí eles começaram a Que me legal. indicar pra outros produtores, para outras publishers. Eu sei que nesse momento eu tô com uns 4 games mais ou menos engatilhados Nossa, nacional. velho. E eu acho muito rico esse movimento, saca? Porque, independente se sou eu que tô fazendo, eu penso o seguinte, você acho que vai pensar parecido. Você é artista, eu sou artista, Guilherme é artista, e a gente já se colocou disponível para produzir muita coisa, né? A gente se conheceu gravando um curta acadêmico, né? Eu já produzi, já dirigi, já tive envolvido com um monte de coisa. Inclusive, a gente tá circulando aí com o Dragão de Rosan, que é um fã-filme de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô lá fazendo um vilão. Como produtor independente, eu, já suei pra cacete pra fazer umas coisas acontecer. Eu sei que não é fácil. É que nem você falou, eu na dublagem sofri pra entrar, ninguém pegou na minha mão e me carregou. Tipo, você vai... Esse é um assunto legal da gente entrar depois, se tiver ainda Então, tempo. vamos falar. Então, assim, eu faço da minha parte, né, claro, o que for possível para incentivar, porque é um mercado que está nascendo e é um mercado que nos compete também. Esses caras não sabem trabalhar com ator. Hoje a gente depende dessas empresas gringas, mas amanhã vai ter um monte de jogo grande sendo lançado aqui dentro, precisando de voz original, os caras não sabem fazer. Então, além de ter que participar desse processo de formação, desse novo mercado que está nascendo, cara, é do meu interesse, é do nosso interesse que isso cresça, porque vai gerar trabalho pra gente. Claro, Entende? reconhecimento Exatamente. também. Então, assim, eu faço o que for possível nesse sentido. Tenho falado com várias empresas aí. Inclusive, acabou de lançar uma versão beta para teste de um joguinho muito bonitinho, parece Contra. Chama Alien Strike. Que Adoro uma das Contra. personagens principais é a Luana, minha esposa, que tá fazendo lá. Olha aí. E aí ela ficou felizona, né? Porque dando tiro lá e ela gritando, vai, isso aqui. Mas já tá disponível esse jogo? A versão beta já. Ah, é? Lançou essa semana. Celular? Ou não, plataforma ou PC? Steam, Ah, plataforma, na Steam. na Steam. Tá. Alien Strike.
PC. É isso, acho que eu falei bastante, mas ó, você não conhece ainda o trabalho da Game Squad, pessoal, Firefighting Gaiden, segue lá. No final desse vídeo aqui a gente vai soltar o Sophie pra vocês verem e o Firefighter, os trailers, beleza? Aí, É se isso. precisar de um ator pra fazer algum personagem, algum dos Olha games, aí. eu tô disponível. Tamo junto, cara. Ah, Você não me escala, mas eu te escalo, cara. mas ó, sabe o que eu queria que o André comentasse aqui com a gente? Fala. Um momento muito importante que nós temos aqui no Ah, é ar. verdade, eu tava esquecendo. Já é pros finalmente. Ah, porque a gente tem aqui alguns momentos, algumas brincadeiras que a gente faz com os convidados e tudo. Entre eles está um momento chamado, põe na tela pra gente, ô Patrick, Ah lá. que é o momento Sária. Ei, delícia. Explica pro André quem é a Sária. E por que Sária? Essa gorila linda, bonita, carismática, com essa flor rosa no cabelo. Aliás, ela é toda rosa. Sária é um personagem de um anime chamado The Fruit of Evolution. A fruta da evolução. Ela come um fruto, ela evolui. E aí ela vira uma menininha bonitinha, com a voz da Bianca Alencar. Quem fez a Sária? Eu. Não acredito. Foi um presente do Rodrigo Martim. Ele me escalou pra fazer a Sária, porque Porque você vê a talvez tenha importância sido... da coisa do diretor e conhecer o elenco pra escalar. É, louco, talvez tenha sido uma cara. piada. Foi tipo, eu preciso da brutalidade do Bruno nisso aqui. Eles acham que eu sou um cavalo. Inclusive, esse aqui já me escalou pra fazer um cavalo. Por sugestão do tradutor. Eu achei que eu nunca ia dirigir um cavalo, mas eu cheguei a dirigir um cavalo também, porque eu fiz um jogo de Lego. Olha aí. E era um cavalo também. Um cavalo era um piloto de carro. Olha Caraca. que loucura. E esse anime aqui, o protagonista, quem faz é o Whirley, né? O Whirley Contaifer. Então, rola... Não vou dizer que é um trisal, porque são a mesma personagem, mas em algum lugar do multiverso. E eu e o Whirley somos um casal. E quando eu evoluo, olha aí, vira a Bianca Alencar. Já parou pra pensar nisso, cara? Que bizarro. Enfim, qual que é o lance da Sária? Que loucura. Sempre que a gente estava gravando aqui, estava fazendo Cast the Cast, que a gente falou bastante lá no começo, às vezes eu sou muito direto, né? E às vezes eu dou umas patadas sem querer nas pessoas. Enfim, não acho que é agressivo da minha parte, mas é assim que eles interpretam. Aí os meninos começaram a brincar com isso. Ó, a Sária na tela. Aí virou o momento Sária. Né? Como diz o André, CEO da Game Escola, o Bruno é grosso que nem cano de bosta, né? Ele costuma falar isso. Então, sempre que eu dava uma patada, os meninos colocavam a Sária na tela. Enfim, então a gente absorveu isso. E aí virou um momento pagação de mico. O momento pagação de mico. Se você tiver uma história Alguma coisa de muito algo pitoresca que você tenha passado. que pode ter sido Gravando constrangedora na ou sua não, vida, dublando ou Ah, dirigindo, uma coisa tem. legal. Tem uma, mas eu dublando, cara. Essa, eu me senti muito mal. Tanto é que assim, cara, quando eu tava começando a dublar, eu tinha saído da Unidub, e aí o Ulisses me indicou no Gabi, fez um trampo no Gabi e tal, não sei o quê. Aí falaram da DPN. Fui lá na DPN, comecei a trabalhar, fazer estágio com a Angélica Santos. Aí ela me colocou numa série, eu fiz uma pontinha e tal, pipipi, popopó, não sei o quê. Cara, uma vez, velho. Aliás, 2 semanas depois que eu tinha feito uma escala tão legal com a Angélica e tal, ela falou, você tá evoluindo bem e tal, pipipi, popopó, cara. A Isabel de Sá me dirigiu e ela me deu aula na Unidub. Era um cara, eu fazia um marido que abria a porta de casa e, assim, era um aniversário dele. Surpresa. Ao invés de você ter uma reação... obrigado, isso que lá. O cara lá, ele olhou e começou a dizer, obrigado, eu tô tão feliz, obrigado. Cara, eu fiz exatamente tudo isso na hora. Eu, obrigado, eu adoro vocês são demais, e não sei o quê. A Isabel olhou pra mim assim, o que você tá fazendo? Aí eu falei, ainda virei e falei, o quê? Pra ela. Falei, o que, Isabel? Você tá batendo palma! Falei, puta merda! Aí caiu a ficha, né? Aí eu falei, puta, desculpa. Ela fez, falei, meu, como assim? Vamos de novo. Tá na linha, já tem umas palmas. Quem chamou? Vamos de novo, cara. Fez assim, você acredita que eu fiz de novo? Bateu palma de novo. Só que Por que você não menos. falou que você tava aplaudindo ela? Aí ela olhou e falou assim, André, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você percebeu, mas na dublagem a gente não tem palma. Aí eu falei, Isabel, desculpa, eu tô tão no personagem
Que eu, perdão, deixa eu fazer de novo. Aí eu fiz correto, cara. Mas a partir desse dia, não me chamaram mais na DPM. Ah, achei que ele ia falar, nunca mais bati palma. Mas Ele chega no encontra a aniversário, Isabel, ele se amarra. encontra a Isabel e eu ponho a mão pra Cara, trás. eu fiquei traumatizado por causa dessa coisa lá. Entendeu? Nunca mais me chamaram na DPN. Eu voltei a dublar na DPN, cara, anos depois. A Angélica já não dirigia mais lá, a Isabel não dirigia mais lá. Não tem nada a ver com elas. Sim, sim, sim. Mas Claro. essa situação eu fiquei mal, velho. Eu fiquei mal. Mas hoje em dia eu trampo lá bastante com o Fritz, que Uhum. dirige lá. Mas, cara, isso foi muito mais do que mico, cara. Olha aí, Não. esse aí é o momento Sária do nosso amigo André. Muito bom. E aí, senhor? Estamos chegando aos finalmente? E aí, será? Você quer comentar alguma coisa? A gente falou da produção independente e tal. Você disse que ia falar alguma coisa. Não. Eu só queria terminar aquela história do Max Payne 3. Hum. Que quando me chamou, eu cheguei lá, tava um cara lá da Rockstar, um cara 2 metros de altura, cabeludo, camiseta da Rockstar, com aquele logo Rzão da hora e tal. Ele se apresentou pra mim e ele falou assim, ó, em inglês, né? Eu troquei ideia com ele e tal. O nome dele era Laszlo. Beleza, e tal, que você vai fazer um trabalho, um game, chama lá. Eu falei, o quê? Max Payne, puta, eu joguei o primeiro, segundo, adoro, joguei no PC. Ele falou, então, maravilha e tal. Foi o único, cara, foi o game que teve um processo completamente diferente de tudo. Foi um voz Claro. original. Claro. E com uma empresa gringa. Cara, e com Rockstar, e assim, quando eu entrei no estúdio, foi no Brooklyn, tava lá dentro, obviamente eu entrei na cabine pra gravar, e tinha um vidrozão, e tinha 3 caras da Rockstar. Um deles sabia falar português. Falou, então, olá, André, prazer, vamos fazer game Max Payne, você sabe que game é esse e tal, beleza. E ficou falando. Falou, você vai fazer líder das sombras, bandido, pipipi, popopó. Todas as falas estão aí. Aí eu peguei lá, tava assim, a bancada, tava lá o texto, papel, cara. Mas ele tava descrevendo as cenas, Gui. Uhum. Tinha um roteiro, não era só Tinha as um suas cenas. roteiro e assim, uma coisa muito legal. Tudo descrito em um Word, mas um papel bem elaborado, tudo com o logo da Rockstar assim. Descrição, Roteiro de cinema mesmo. Né? roteiro, tudo bonitinho, separado em quadrados e tal, tudo escrito em português. As minhas falas desse tamanho. Aí ele virava e falava assim, seguinte, essa fala eu vou querer de você tudo que você tem para dar. Pode fazer grito, pode... tá bom. Aí eu fiz lá de primeira, né? Eu vou te pegar, que já quer, que lá. Aí ele falou, tá muito bom isso, tá muito bom, mas acredito que dá para chegar mais. Aí eu falei, puta que pariu, né, cara? Vamos lá, pensei, né? Eu fiz mais uma vez, mas, velho, ele me pediu para fazer, acho que umas 10. Na 10ª vez, a minha tampa da cabeça estava quase saindo voando. Tava... Assim. Puta, eu vou te matar. Mano, eu tava... E era só a primeira fala. A primeira, Gui, eu fiz 100 falas assim. Quando terminou o jogo, eu nunca me senti daquele jeito. E eu já fiz, por exemplo, quando eu tava fazendo Aladdin, e quando eu fiz Noite de Reis de Shakespeare, de terminar a peça e tá acabado, velho. Porque no Noite de Reis de Shakespeare que eu fiz, eu fazia o tio Toby. Ele dançava, ele dava cambalhota, ele caía de um balcão, caía de costas num lugar e tal. Eu ficava fisicamente acabado. Terminava a peça, eu precisava de 2 dias ainda, cara. Mas eu era mais jovem, né? Então tudo bem, então não sei o que lá. Cara, eu me senti 20 vezes pior. Aí eu vi, quando eu terminei o trabalho, eu tava assim, ó. Acabou a voz. Acabou a voz. Aí eu perguntei pra eles, vocês gostaram do trabalho? Aí o diretor falou assim, foi um trabalho muito bom. Muito bom, não sei o que, gostei bastante e tal, não sei o que lá. Velho, quando saiu o game, sabe quantas falas dessas que eu fiz ficaram? 5. Só aparece o meu personagem na segunda, não seria a segunda fase, o segundo momento que o Max Payne tem que proteger uma família. Você são os Barrosos, eles são donos de indústrias em São Paulo. Então tem o Barroso pai, o filho mais velho, um filho mais jovem, que é puta de um playboy cabeludo, então não sei o que, e as filhas. Então todo mundo na balada, aí vem uma gangue e rapta as filhas e um cara. E com puta tiroteio na boate, o som quebrando lá. Pum, pum, pum. E você lá com o Max Payne matar os caras. Velho, nesse bolo todo tem mais um outro cara e tal, não sei o que lá. E tem alguns caras da Rockstar fazendo
uns caras assim, de comunidade. Fazendo os vozerios. Eu vou te pegar, gringo! Eu falei, mano, não! Eu falei, não, mano! Mas isso... O que me pediram pra brasileiro fazer, Já tava ali. velho? Mas isso é muito... acredito que isso deve acontecer muito no trabalho mesmo de localização, de você gravar um monte de gente que ninguém nunca vai achar naquele jogo. Com certeza. Acontece, velho. Acontece. Acontece ainda mais quando você pega um jogo, por exemplo, de multidão. No Modern Warfare 1, quando eu dirigi, o primeiro ataque no Piccadilly Circus, o cara explode uma bomba no meio da praça. Meu, um monte de gente gravou ali. Aí ele tá com uma bomba, cuidado, fujam, cuidado, não sei o que, não, eu tô machucado. Cara, é um vozerio pra game, basicamente, essa cena. Isso mesmo. Porra, você vai, quem era ele? Quem que era aquele? Ou que você grava, ainda que sejam falas soltas, né? Mas é o pessoal que você vai passando ali. Por que eu gravei esse cara? No Lego tem que Marvel compor, Super né? Heroes 2, eu fiz o Miles Morales. Eu cheguei a dirigir um pouco isso aí. Nunca vi. Acho que quase ninguém achava ele. Ele ficava num lugar escondido no game. Eu procurei muito em gameplay e não achava. Eu acho que eu nunca nem ouvi. Mas se você Eu dá fiz uma o Trog, fiz o How Hard Kid, o Shenlong, o dragão, e o Miles Morales. O Miles eu nunca vi, os outros eu achei todos. Você que fez o Miles? É mesmo? Tanto que quando chegou o Spider-Man, o Chris falou, mano, eu queria te colocar no Miles, mas acho que não cabia. É claro que não cabia. Sou grave pro Miles. Quem fez foi o Ítalo Luiz, eu acho, no game, não foi? Isso. Não Foi fazia o sentido. Arthur Machado que dirigiu. O segundo, né? Mas o primeiro foi, Que foi com vocês. tem lá. um jogo, sim, tem um jogo só do Miles, né? Sim, mas no primeiro ele já entra, né? Cara, eu não lembro. Ele entra, Ah, porque ele é o um Chris- estudante. Porque o Chris cogitou, ele falou, cara, eu lembrei de você porque você fez no Lego, mas acho que não cabia, acho que ele nem chegou a mandar pro cliente, ele realmente não cabia. Faria mais sentido fazer o Peter do que Você achava que... o Miles. Ele deve ter achado que de repente era um casting que não seria Não. válido. Não tinha Né? porquê. Não dava Mas pra é ser. isso. Eu Acho que no nunca vi, Lego não. eu fiz o Mercúrio. Eu E lembro. fiz uns outros que nunca ninguém achou, mas o Mercúrio Então, tava lá. todo mundo fez vários. Eu fiz o Spider-Man Noir no Marvel Heroes 2. Eu fiz um... Eu esqueci o nome de um cara que ele é parceiro da Garota Esquilo. Meu filho, quando jogou, ele adorou esse personagem. E eu fiz um personagem que eu sou zoado até hoje. O Chris me zoa até hoje. Sabe como é que é o nome do personagem? O Homem Fuleiro. Ele tinha um poder, velho. Ele era um cara vermelho, uma capa azul, uma panela na cabeça. O poder dele, ele tirava a panela. E aí as pessoas que olhavam pra ele ficavam meio se desvirtuavam, assim. Perdiam a noção da realidade. Era o poder do cara, velho. Fuleiro. Homem fuleiro, velho. Eu não vou esquecer isso, mano. E o Chris Nem sabe- nós. Nós nunca esqueceremos, senhoras e senhores. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio no ar. Obrigado, Valeu, Homem Brunão. Fuleiro. Valeu, Foi um prazer Gui. receber você aqui. Valeu. Olha para aquela câmera lá, fica à vontade para deixar suas redes sociais. Como é que a galera te acha o seu trampo aí? Eu só tô no Instagram, né? Que tá André_Melo_Hector, que é a única rede social que eu tenho. E é só entrar lá que na verdade, eu vou abrir esse meu perfil, que até a Luísa Caspa ali falou, André, você tem que abrir teu perfil, cara. Tá fechado? Porque só ele, seguidores? ele é fechado. Assim, eu tô postando muita coisa minha agora, né? Como eu não fazia dublagem, uns vídeos, uma campanha que eu fiz pra Ultragás, que já é de propaganda de TV. Aham, E tem umas outras coisas que eu vou começar a postar também, que, cara, precisa, né? claro. É Mas- vitrine, né? Você É. não precisa expor a tua vida lá, mas o teu trabalho precisa estar lá. Eu tenho um outro perfil meu pessoal, Uhum. né? Mas aí tem foto da minha família e tal. Isso aí eu não vou, obviamente, eu não vou abrir, Uhum. né? Mas é isso. Valeu pela oportunidade. Valeu. Gostei Tamo muito. junto. E... Valeu, André. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Lembra que a gente tem a página no Instagram também, o no_ar_podcast. Manda pergunta lá, a gente sempre abre caixinha de sugestão. Exclusive, a gente não falou aqui, mas a gente está devendo uma informação importante para vocês. No episódio que a gente falou de Quarteto Fantástico, junto com o Heitor Assali e com o Reinaldo Rodrigues, a gente começou a promover um sorteio ali de quadrinhos da Panini, né, autografados, e que a gente ficou de soltar no Instagram. Isso acabou não acontecendo, mas esse sorteio ele vai acontecer na live da semana que vem. Então, dia 25, próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui ao vivo. Pode falar? Com quem não? Ainda não, né? Ainda Deixa não, o né? pessoal descobrir. Corre no Instagram que você vai ver, mas a gente vai estar ao vivo e o sorteio vai acontecer na live do dia 25, E beleza? importante a gente lembrar também, ó. O pessoal vai colocar o QR Code aqui logo, logo.
porque já estão abertas as votações para a Boa. nova batalha do Batalha de Fandubers. Segunda que vem, durante a live, vai ter a votação, vai ter a escolha de mais um vencedor. Quem é que vai passar para frente na Batalha de Fandubers, hein? É isso Fique aí. esperto aí, não perde não. Valeu, até semana que vem. Não esqueçam que a gente está no Spotify também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, ativar as notificações. Mas acho que é isso. Acho que é isso, cara. Tá na hora de dar tchau. Tá na hora de dar Obrigado, tchau. André. Valeu. Obrigado, Gui. Valeu. Valeu. Valeu, Bruno. Nós. Valeu você. Tchau.